E aí, minha galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, o 6º episódio do Meninos da Onça, o podcast. A gente tem um convidado mais que especial aqui, do meu lado, né? Betão, nosso professor. Aí, Betão! E nos cantos tem o João e o Matheus, como sempre. Boa tarde aí, rapaziada. Show de bola. Vai, apresenta aí. Não, apresenta aqui, cara. E antes da gente começar o nosso podcast, queria agradecer a vocês que estão acompanhando a gente até aqui. Já vai deixando o like aí, se inscreve, né, se puder ajudar. E seguir a gente nas plataformas Apple, Spotify. Apple Spotify. Apple Podcast. Apple Podcast e Spotify. E no Spotify. Apple Spotify. E o YouTube. E no YouTube, né, que estamos aí. Quem não tá assistindo a gente pelo YouTube, hein? Eu falei que o Betão falou, né? Tá valendo. Bom, beleza. Tá valendo, Felipe. Então Tudo eu bem, espero Beto? que vocês Tudo curtam o bem. episódio aí de hoje. Show. Oi pra Vambora. todo mundo. Obrigado por terem me convidado. A gente tá tentando É um prazer organizar isso já faz um tempinho, né? Com certeza. E agora deu certo. É Ai, isso. graças a Deus. né? Ufa. Não aguentava mais. Betão, pra começar com chave de ouro aqui, Manda ver. vamos falar um pouco aqui sobre a sua profissão, né? Olha, como surgiu o seu gosto pela matemática? Na verdade, o gosto pelo conhecimento, né? Eu Legal. cresci numa época que não tinha internet, né? Então o conhecimento não era tão simples assim de conseguir. A gente conseguia conhecimento indo pra biblioteca, arrumando revista, livro ou conversando com alguém que sabia alguma coisa. E qual o melhor lugar para alguém saber alguma coisa do que a escola? Exatamente. Né? Eu ia falar biblioteca. Também. Mas a escola tinha biblioteca. Sim. E também a biblioteca, que foi um Será lugar que eu perigo? frequentei bastante. A ideia de conseguir conhecimento sempre me pareceu fantástica. E gostando de conhecimento, a escola sempre foi um ambiente também fantástico para mim. Acho que foi por isso que eu continuei trabalhando com a escola, segui dali pra frente e tô nessa profissão já faz um bom tempo. Muito legal. Interessante. Matheusão, por favor. Excelente, cara. Betão, você já teve dificuldades? O cara nessa- lê na pauta no vídeo. Tá, vai, continua. falta de profissionalismo. Ai, Continua, cara, vai, tô continua. Não, então tá bom. Já assisto. Beto, bem. falando sobre a matemática, Ah. você, assim, tinha dificuldade no começo e com o tempo você foi aperfeiçoando, sabe, com a prática, Aham. estudar e tudo mais? Ou você sempre já teve, tipo, um talento pra isso? Você sempre foi uma pessoa que sempre soube bastante sobre matemática? O talento é uma coisa que ele é de cada indivíduo. Sim. O talento, ele é uma coisa que a pessoa tem ou não tem. Mas é muito pouca gente que tem talento para alguma coisa. Todo o restante depende do seu esforço. Exato. Então, se você não esforçar, não ralar, não fizer, não correr atrás, você não vai conseguir atingir seus objetivos. Então eu sempre gostei de matemática, porque eu gosto muito de lógica. E a partir daí eu fui desenvolvendo outras características que me facilitaram depois a estudar matemática. Sim. Pensamento abstrato, o pensamento lógico matemático, o pensamento concreto, ou outros tipos de pensamento que vão levando a gente para esse caminho. Então tudo depende daquela sementinha de você saber, acho que eu consigo fazer isso. E a partir dali você vai fazendo ela germinar com o seu esforço. Sim. Regando todo dia um pouquinho, transformando aquilo em algo que faça algum sentido para você depois para frente. É dominar. Então É você não foi num ponto diretamente na matemática. Não, eu Você gostava foi de pegando- muita coisa na escola, Felipe. Eu tava como vocês estão agora para se formar, eu também tinha um monte de dúvidas de saber o que eu ia fazer. Mas eu sempre tive certeza que eu ia fazer alguma coisa relacionada a conhecimento. Então eu fiquei numa época entre física, entre trabalhar com genética, que eu gostava bastante, e trabalhar com matemática. E aí depois, ao começo da Exatas, faculdade, né? Mais exato, uma sim, eu área. gostava muito de exatos, apesar de a diretora que eu tive no colégio lá no 3º ano, ela fez um teste de vocacional com a gente na época. Ela fez um teste com todo mundo da sala e o meu deu literatura em primeiro lugar. Nossa. E não exatas em primeiro lugar. Eu não Assim, consegui. com o dobro de estatística. E aí no segundo lugar veio exatas, matemática, e eu gosto muito de literatura, mas também gosto de exatas e acabei optando por esse lado. Eu não consigo imaginar o Beto dando aula de literatura. Ah, Eu mas- também não. É uma questão de contar histórias, né? Sim, não, claro, a gente claro. conta histórias, é um pouco da literatura. Fechou. Bom, a próxima pergunta é se você é formado em alguma área além da matemática. Eu sou formado em ciências e matemática. Sim. Então eu
sei um pouquinho de cada coisa, né? Legal. Acaba atendendo essa Ciências ideia. Um pouco de levando pra química, biologia, essas tudo, paradas? química, ou- física, biologia, Legal. um pouquinho de cada coisa. E Interessante. matemática, maior grau do que os outros. Legal. Betão, como que você tem tanto conhecimento? Bom, curiosidade de novo, né, Aham. João? Aquela ideia de querer saber alguma coisa. Uma mania que eu recomendaria para todo mundo é ler qualquer coisa que cair na tua mão. Então eu desde pequeno li tudo que caía na minha mão. Jornal, quadrinho, bula de remédio, o rótulo de trás do shampoo, qualquer coisa em qualquer lugar. Tá no consultório, tá lendo. Tá em outro lugar, tá lendo. E hoje com a internet é muito mais fácil de fazer Sim, leitura, sim, né? sim. Você tem o livro na sua mão. Tem um livro na minha mão o Não tempo só todo. o livro, sim. né? Mas- Apesar de que o livro físico ainda tem todo um caráter, assim, Sim. de estar com ele na mão. Né? E esse costume do computador pro livro, ele acaba modificando até a maneira como a gente enxerga as coisas. Como o livro está na nossa mão o tempo todo, a gente tem acesso ao conhecimento de forma muito rápida. E o livro é o livro concreto, fechado. Sim. E causa alguns curtos-circuitos de vez em quando do cérebro. Eu estava uma vez numa padaria tomando café, peguei o jornal para ler, tinha lá o jornal para ler, e eu com o jornal aberto aqui, tomando café e tal. Aí eu falei, que horas são? Eu fui olhar no canto do jornal para saber que horas são, como se fosse a tela do computador. Porque o costume de ler na tela do computador e de ler no papel automático. Eu já fui procurar o relógio no jornal. Costume vira Provavelmente um dia vai ser assim. O jornal digital tá chegando aí pra ser desse jeito, Pois papel é. digital. Mas vai Pô, demorar mano, aí. meu celular, velho. Tava aqui, por aqui, mano. E isso é uma coisa que tem acontecido bastante, né, Felipe? Essa nomofobia, que é esse medo de ficar sem o celular, ele tem causado excessos, né? Por vocês mesmos, vocês percebem isso todo dia. Perdeu o celular, você fica desesperado. Você Porque se sente pelado, né? Sim, Sente- O Matheus já passou por isso. Não é que não é, o Beto. Esses caras aí, o Felipe e o Gustavo, eles ficam escondendo meu celular. Aham. E eu sei que eu não perdi. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu deixo meu celular toda vez. Eu tô na aula, tô na sala de aula, eu deixo o celular assim no cantinho da mesa. Às vezes eu boto o estojo em cima. Eles vão lá e... Aí, somem. sei lá, eu viro pra conversar com o Felipe por um segundo, o Gustavo dá um jeito de pegar meu celular e aí ele some com ele. Matheusão, você tá sendo muito previsível, cara. Suas posições do seu Deixe seu celular celular em outros Você lugares. deixa tem dando que brecha, tentar. Dando brecha, cara. Aí Lógico que é. aí eu comecei a botar no bolso, É, o jeito. né? dentro do estojo. Eu também, se eu deixo 5 segundos do meu celular pra fora do meu bolso, já acabou. Já Cadê? causa esse Entrei na desespero. galeria, tinha 38 fotos do Gabriel Alves. Mano, o Matheus, velho, teve uma vez que a gente pegou o celular dele, aí a gente deixou ele sem celular, nossa, foi muito tempo, foi uns 30 minutos. Os moleque, não, Aí na hora dele Foi, acho que uma aula, velho. foi uma aula. Foi Aí uma, na hora de devolver, umas o Matheus nem duas. queria mais. Ele falou, não, pode ficar, mano. Pode ficar. Eu fiquei falei, não, demorou, bota Ele lá em só cima da minha aceitou, mesa. Então, só complementando a resposta, então, João, é um pouco disso, de querer ler bastante, ler muita coisa. E a gente tem, o nosso cérebro é como se fosse um HD, né? É um balde Sim. que cabe água. Então, se você tiver a sorte de caber bastante água, você vai absorvendo. Você vai juntando conhecimento. Se vai servir para alguma coisa depois, você que vai fazer isso ter utilidade, tá? Vocês estão passando por isso agora, nesse final de ano, com revisão de tudo que é Muita matéria. coisa, nossa. Muita coisa. Nossa. Parte vai ficar, parte não vai ficar. A Tá? gente E já- esse esquecimento é bom, na verdade. Né? O cérebro ele é feito para esquecer coisas. Dá Senão a pra fazer gente uma limpeza, enlouquece, né? né? Tem É. que fazer uma limpeza toda Acho noite que o que quando vai dorme. ficar é o que a gente realmente gosta. Sim, a chance é bem maior essa. Tanto do gostar ou do assunto, da matéria, ou do ambiente que você tá. Sim. Das pessoas, das aulas, daquele momento, do momento que você tá vivendo naquele instante. Isso vai acabar ficando, sim. E com isso, né, com esse seu conhecimento todo, como que funciona a sua rotina, assim? Você tem alguma, sei lá, você estuda pra saber tudo, sabe? Tem alguma coisa assim? estudar Você é- vai, com o tempo você vai recolhendo essas pequenas partes, sei lá, e vai construindo esse seu conhecimento. Como é uma profissão, né? Já é a minha profissão. Sim. Esse conhecimento ele pode ser cumulativo. Então tem coisas que eu já estudei há algum tempo que eu não preciso estudar de novo. Você olha, vou ter que fazer isso aqui, então eu já sei os caminhos para chegar naquele lugar. Mas isso caracteriza a experiência que a gente tem ao trabalhar num determinado lugar. Vocês estão aqui no 6º episódio, vocês já têm um pouco mais de noção do onde vai o áudio, o que vai colocar Sim. na tela, Já é mais a posição direto ao de todo mundo. ponto. Sim, você consegue isso através da experiência. Então a experiência acaba sendo importante ao longo do tempo também. Legal. Legal. Beto, assim, tem alguma disciplina, algum assunto que você tem uma certa dificuldade? Que você, tipo, cara, eu não consigo, não entendo. Sempre, né, Matheus? Você tem um monte de assuntos que fogem um pouco daquilo que você sabe, né?
A gente vai atingindo um determinado limite, por mais que seu cérebro se expanda para aumentar esse limite. E isso é bom do cérebro. Quanto mais você aprende, mais ele expande, e aí você não consegue mais voltar para onde estava antes. Mesmo assim, tem algumas coisas que você demora para entender. Sim. Então tem algumas coisas mesmo dentro da matemática que eu vou ter dificuldade para entender, que são coisas muito mais avançadas, que eu tenho que sentar, estudar, ler, ver alguém fazendo, ver alguém falando sobre o assunto, para depois entender. Mas isso com todas as coisas na vida, né? Sim. A gente tem que primeiro engatinhar para depois andar, para depois correr. Exatamente. Então não dá para sair correndo antes de... E alguma disciplina fora da matemática? Não sei, eu sempre gostei de, história, como eu falei, eu sempre geografia. gostei de escola, né? Aham. Então não tinha uma matéria assim na escola que eu desgostasse. Então todas eram legais pra mim, sempre tinha um pouquinho de cada do que eu Até gostava de educação fazer. Até educação física, Nossa. gostava sim, educação Nossa. física. Gostava, a gente jogava, não era bom em educação física, tá? Eu era obviamente, eu era mais do grupo dos nerds, entre aspas, tá? Mas interagia com todo mundo, vivia com todo mundo, brincando com todo mundo. Então eu jogava vôlei, jogava basquete, bastante basquete, eu participei de alguns jogos, mas mais pra esse lado, pra me divertir, nunca pra ficar competindo, esperando ganhar desesperadamente, como um monte de gente gosta de fazer. Legal. Futebol também você gostava? Jogava muito pouco, Felipe, muito. Você era na Eu era linha ou no ruim pra caramba de futebol. Jogava um pouquinho na linha assim, mas Só pra era completar o perna time. de pau pra só pra completar o time, isso. Era pra completar o time. Quem vai completar o time? Eu levantava a mão. Me deixa por último, me escolhe por faltando último que eu vou completar o time. O só. Betão tá faltando Não. um pra jogar no gol pra Não. nós. Faltou o zagueiro. Faltou o zagueiro. Mas era legal porque eu olhava assim e falava, puta, aquele cara vai pra lá. Ele ia, mas eu não conseguia. O cérebro pensava antes do corpo, então Nossa. não ia. Uma pergunta. O que você tem algum hobby no tempo livre? Que você gosta de fazer assim? A leitura, com certeza. Gosto de assistir algumas séries, né? Como vocês também, bastante. Por muito tempo colecionei quadrinhos, um monte de quadrinhos. Hoje são todos guardados lá, armazenados. Hoje é mais fácil de ler o legal. digital do que guardar papel, Realmente. né? Muito quadrinho. E alguns jogos, algumas coisas assim. Acho que são os hobbies mais caseiros, Comuns, assim. né? Mais Show caseiros. no dominó. Jogos Tá, também, ué. jogos de RPG, Felipe. Eu Ah, tá. joguei muito RPG. Da hora. Eu tenho uma turma que a gente jogou por quase 15 anos o mesmo jogo. Nossa. Tá, a gente deu uma parada agora por causa da pandemia. É recente isso, hein? Sim. E agora em julho, pra ver se a gente consegue voltar a jogar. A gente costumava hora. se reunir quase todo final de semana pra jogar. Da hora. E é uma turma que meus amigos a gente gosta bastante ali. E você costumava jogar como mestre ou de jogador normal? Eu tive um problema em relação a isso. Uma época, quando eu comecei a jogar RPG, o pessoal narrava lá, eu começava a ler os livros e falava, mente de exatas, né? Eu começava a ler o livro e falava, não, mas ele tá falando um negócio errado ali. Não, que eu guardava as informações do Dava livro. aula lá. Aí eu falei, não, deixa que eu vou fazer isso aqui, eu vou mestrar. Aí eu viciei em mestrar E aí, e geralmente eu sou o narrador dos jogos, invento a história e a gente vai Eu não mandando consigo bem em cima imaginar lá. uma outra função pra você a não ser mestrar, né? Muito obrigado. É legal que você interpreta os personagens, você é todo Exato. mundo ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é legal. Você é os Você é o cabeça, NPCs, né? Isso. Todos os NPCs você se torna, cada um Uhum. deles. Você é o né? cabeça, né, velho? Você, tipo, Você tem que criar a história, Você né? manda no Você tem que negócio. dar um roteiro. O bom do RPG, a gente joga RPG de mesa, né? Então, joga os dados, tem a probabilidade que dá pra calcular, dá pra brincar com isso também por causa da matemática, da lógica, tem tudo isso. Essa É. fala matemática. Você vai criando as estruturas da história, as diversas possibilidades que existem, e aí os personagens, né, os jogadores vão indo pra cada lado. Mas o legal é essa aleatoriedade, porque você fala, vocês devem ir para a direita, aí todo mundo diz, não, a gente vai ficar sentado aqui. Bom, tá bom. Então a partir daí você tem que criar a história de novo. Sim. Tudo aquilo que muito você fez incerto, cai por né? terra. Qualquer coisa Sim. pode acontecer ali. Tudo aquilo cai por terra e acabar. você segue a partir dali. Exatamente. E é muito legal trabalhar, porque você trabalha com a sua imaginação o tempo todo, né? Tem que usar Legal. bem a cabeça mesmo. Tem. Não é pra mim esse jogo. É assim, Felipe, você ia gostar. Cara, você ia gostar. Apesar A gente- de a gente você... joga qualquer dia. A gente eu pega acho que seria um- interessante. Na- a gente faz uma- Assim, dá pra jogar ali na sala mesmo? Dá pra Em jogar. qualquer É em simplesinho qualquer de lugar. jogar. Se Qualquer hora você de ter jogar. o tipo, dado assim, é legal ter mapas, né? Pra você ter Aí uma depende ideia muito melhor. do jogo que você tá fazendo. Os Exato. clássicos, que são aqueles que vocês assistem no D&D. Coisas Estranhas, É. é o D&D. Uhum. O Dungeons & Dragons tá lá. Sim. Ele nasceu ali na década de 70, Acho que é quinta edição, né? Que eles costumam atualmente jogar. tá na quinta edição. Ah. Mas não é o que a gente joga. A gente joga um outro estilo. A gente joga o Storyteller, que é o Vampiro, Vampiro à Máscara Legal. Chama, que é baseado nas histórias de uma autora chamada Anne Rice.
que fez entrevista com o vampiro. Vocês Você que já escrevem assistiu as esse- histórias ou... Tem os livros de regras. Sim. A partir desses livros de regras Você você vai consegue montando montar. histórias, mas atualmente a nossa história é mais nossa do que Entendi. dentro dos livros. Mas vocês passam em algum lugar, sei lá, escrevem Alguns ela? fazem isso. Eu tenho um colega que joga com a gente, ele mestra em outro grupo, ele faz isso o tempo todo, ele escreve, ele já escreveu até livro já falando Legal. sobre isso, sobre as Nossa. histórias. Eu acho super Ele vai interessante. narrando. Inclusive tem bastante livro hoje em dia que Sim. é de histórias de RPG, Sim, né? sim. Eu acho bem legal. Porque como tem essa aleatoriedade, vão acontecendo coisas diferentes e cada um vai criando parte da história. É uma história coletiva. Essa ideia de criar histórias, ela é antiga, ela é tão antiga quanto a humanidade. Sim. Quando o primeiro caçador-coletor sentou lá no meio da fogueira, há 300 mil anos atrás, pra falar o que ele tinha feito, ele tava contando uma história. Sim. E aí as pessoas que estavam lá em volta estavam ouvindo aquilo que Mesmo tinha que acontecido. realmente havia As artes- acontecido. Mesmo que em alguns momentos ele não fale exatamente o que Dá aconteceu. uma distorção. Sim. As próprias E artes era uma rupestres história. E a eram história histórias, foi né? sendo levada. As próprias artes rupestres são histórias. Sim, a arte rupestre, a história e tudo, né? É uma história sendo contada. Eu acho muito interessante. RPG pra mim é um dos estilos de jogos mais interessantes, assim, porque não é um jogo, por exemplo, que você vai jogar no computador, no videogame, enfim, que já tem uma história ali e é isso, sempre vai acontecer isso. Sempre vai te dar essa direção de você fazer tal movimento. Mas no RPG você faz o que você quiser, né? Você é realmente um role-playing, né? Sim. Tipo, você entra no personagem, é muito legal. Eu Por acho isso é uma interessante história que não tem limitação. Né? Exato. Essa é a parte legal. E também não tem um fim, né? Se você Não, parar pra não. pensar. Você pode 15 anos de jogo. Então. Não, Tem 15 anos tem da mesma fim. história? A mesma história, o mesmo Nossa. grupo, as mesmas pessoas. Alguns personagens saíam, outros Aham. entravam de novo. Mas eu tenho alguns dos jogadores têm o mesmo personagem esses 15 anos. Outros morrem e aí entra um Repõe, novo. você retoma, Legal. retoma com outro personagem. Beto, agora mudando um pouco de assunto. Qual que é a sua relação com redes sociais? Problemática. Bem problemática. Então, pelo que a gente conhece, você não é um cara que a gente pensa assim, nossa, o Beto ele tem Instagram, ele vai lá, Não. ele tem um, sabe, sei lá. Um Twitter. Eu adoro tecnologia. Aham. Sempre gostei, desde pequeno mexia com tecnologia, computação, linguagem de programação, fui mexendo com tudo isso. Quando as redes sociais chegaram, eu fui explorar um pouquinho de cada uma. O Orkut, que vocês não vão conhecer, só de nome e de memes, mas desde o Orkut até o que a gente tem agora. E eu fui explorar cada uma delas. Mas a rede social ela foi tomando uma característica, um caráter, que foi distorcendo um pouco o que ela nasceu para ser, que era fazer com que as pessoas interagissem. Ela se tornou uma forma das pessoas desgostarem das outras pessoas, delas criarem relações tóxicas com as outras pessoas. Eu relaciono isso que você tá falando com um episódio, não sei se você já assistiu Black Mirror. Sim, sim. Tem um episódio que é realmente Sim, uma crítica da a isso, Bryce né? Dallas. Exatamente. Aham. Aquele lá. É. Quem tinha Eu Bryce acho Dallas. aquele episódio Você fica genial. dando nota pra todo mundo, né? E é muito isso hoje em dia, Sim. não tão Extremo. extremo quanto tá no episódio, mas você percebe que existe aquilo na sociedade, né? Tipo, muito do que você pensa sobre uma pessoa pode mudar e pode ser influenciado por causa das redes sociais, né? Exatamente. Por causa de seguidores, enfim, o jeito que ela é bem aceita. A análise nas que eu redes tive sociais. desse episódio é que ele critica o fato de que as pessoas fazem coisas para agradarem as outras dentro da rede social. Postar coisas que as... Mostrar, e tipo assim, não necessariamente ser quem realmente elas são, Então, né? E esse é o maior problema, né? Ela tá, como o Matheus falou, agradando aos outros, mas não mostrando o que ela é, né? Ela tá agradando, porém agradando de forma falsa. Né? Sim. Você E não às vezes posta- fazendo coisas que ela nem tá afim, né? Uhum. A personagem da série, por exemplo, ela não posta que ela tá, sei lá... Triste. Triste. Ela posta que ela tá em Dubai, viajando. É. Sim. E acontece isso, É né? aquela, nas redes aquela sociais. questão da vida falsa, né? Então eu tive uma barreira em relação a isso e fui me desligando delas. Abri algumas para olhar como funcionavam, como é que eram as E características outras, principais. WhatsApp, essas e eu fui coisas, tirando. o o WhatsApp acaba sendo necessário pra uma vida, necessidade né? para usar o mínimo possível também, mas acaba sendo uma necessidade de trabalho até, né? E também, qualquer coisa você é cancelado na internet, né, hoje em dia. Sim. Você não pode falar nada da sua opinião, que você já é cancelado. Eles já buscam qualquer coisa que você falou, Defeito. qualquer defeitinho pra te criticar, né? Você acerta 1000 vezes e erra uma, a pessoa vai focar nessa. Uma que você errou. É pra tudo, Isso é uma né? característica humana, né? É. Desde que existe a humanidade, isso acaba acontecendo. O que você verdade. faz de errado é muito maior para as pessoas do que aquilo que você está fazendo de correto. Uhum. Então você tem que fazer muitas coisas corretas para superar uma coisa errada. Sim. E a rede social expandiu isso enormemente, né? Exponenciou isso. Então faz um negocinho mas a ali, pandemia, hein? foi cancelado por todo mundo. A pandemia ajudou, porque todo mundo ficou em casa, né? Todo mundo ficou interagindo online, interagindo Sim. pela internet. Sim. E
mostrou um lado que é ruim da internet. Mas isso também é provavelmente temporário. A gente vai ter aí... A pandemia, né, Beto? Sim, também aumentou, né? Aumentou. Essa ideia da internet, ela deve sofrer evoluções, como tudo vai evoluindo, felizmente, e deve evoluir aí para daqui a alguns anos algo do tipo, vou mexer no meu Instagram ou no meu Twitter ou no meu WhatsApp. Tá, mas faça isso lá fora que aqui a gente não está fazendo isso, Sim. que a gente aqui está conversando. É. Então isso provavelmente vai Mas acabar aí se tornando criaria algo também mais uma comum. exclusão social de alguma, tipo, em algum momento, talvez. Mais ou menos, né? O bom da internet é que ela expandiu o conhecimento para todo mundo. Você pega um cara lá no sul da Ásia, num país bem pobrezinho, ele tá vendo um tutorial pelo YouTube de como construir um moinho de vento para gerar energia para a aldeia dele. Ele Esse consegue tutorial foi construir feito por um nos cara Estados lá Unidos. na Holanda, Exato. que tava um engenheiro holandês que estava montando esse equipamento lá. Essa é a parte boa da internet. Globalização, né? Sim, essa é a parte boa do globalizar o conhecimento. Sim. E a parte ruim é essa que o Felipe falou, que vão existir algumas atitudes muito tóxicas que vão acabar afetando e fazendo pessoas passarem muito mal por causa disso. E realmente isso a gente vê cada vez mais, né, na nossa sociedade, que pessoas se influenciando por causa de hate, né, por causa de ódio virtual, né? E... Pessoas, famosos, sabe? Famosos. Exato, aí se pessoas que você nem passando espera por um que monte isso de aconteceria. problema. depressão por conta de... tá falando E vira um mal. ciclo vicioso, porque ela gosta daquilo, ela vai fazer de novo e ela vai precisar daquilo pra E ela vai se sentir bem. Vai ser julgada de novo. Exato. Não, Aí é o que é foda. acontece. Mas vai evoluir provavelmente pra melhorar, esperamos. Beto, come por quê? Essa é bem boa. Come porque você não sente frio. Detalhe, já usou o moletom? Entre parênteses, blusa. Eu perguntei essa aí? Foi, Felipe? Foi eu, né? É verdade. Essa pergunta é boa. Vocês estão perguntando isso porque raramente eu tô de blusa, né? Por Raramente, isso. eu diria que nunca. Eu vi o Beto uma vez de blusa e nem era dele. Foi o Brunão que pediu pra ele colocar blusa. E eu acho que era minha, aquele momento. É verdade, os caras Eu estão acho que blusa. foi a minha blusa. Não, Que honra. eu não tenho Eu moletom. já tive minha blusa usada pelo Beto, tá legal? Tá no quadro lá. Já não. Tá. Tá Eu não embolado. uso mais aquela blusa. tá. Com certeza. Eu não tenho moletom, Matheus. Mas eu tenho blusa, obviamente, né? Tem lugares muito frios que a gente tem que usar blusa. Jaqueta, blusa, Manga longa. blusão, essas coisas. Beto, eu relaciono você muito com o Sheldon. Sempre você tá de calça jeans, o seu tênis preto clássico e uma camiseta com uma estampa. Geralmente Que é o que eu gosto. uma camiseta de de Big cor Bang Theory. lisa, É né? um personagem de seriado do Big Bang Theory. Isso. Ah, tá. Que ele é um... Ele é um físico, né? Ele é físico. E ele é muito... Eu adoro seriado, tá? Então é um elogio toda vez que falo alguma coisa assim. É um elogio em relação ao Sheldon. Só que eu já dou um pouco mais extremista do que eu, né? Assim, Sim, eu ainda com certeza. consigo O Sheldon deve dar conviver com pessoas. Ele é maluco. O Sheldon já não. Ele é completamente piradão. Mano, é essa muito série, você ia legal, gostar é dessa muito série, boa. mano. É muito boa. É Felipe. bem Onde tem engraçado. essa série? Hã? Onde que tem? Na HBO. Ah, não tem. Mas é bem legal, velho. O É Felipe divertido. claramente Então, vai aí ser o Big frio Bang eu sinto muito pouco frio. Mesmo indo às cidades frias, eu acabo sentindo muito pouco frio. Como? Como Eu queria levar isso não pra minha vida, sabe? Eu acho não sentir que frio. eu acho que é um pouco do organismo, que deve ter alguma queima de caloria ali diferente, que não me deixa sentir O Beto tanto é um frio. holograma, não tem o Tá. que falar. Não dá, holograma Confirmado. Não é. Pode tocar que é de verdade. A prova tá em cima da mesa aqui, ó. É. Bate. E também aquela ideia da mente, não tá tão frio assim pra eu ter que usar blusa. Psicólogo, você acha que é o Psicológico, será, Felipe? Psicólogo. Psicológico Frio também, Felipe. psicólogo. Ó, Você acha que é o psicólogo, então? a mente comanda o corpo, não é assim que funciona? Então. Legal. Mas, ó, Não, mas do costume de não usar mesmo e não sentir tanto frio. Então, eu vou pensar toda vez que eu for sair de casa, eu vou falar, Nem não, tá frio. nem tá frio, tá? Ou você usa a psicologia reversa, já que você falou de psicólogo, psicologia reversa. Na hora que você sair de casa e tiver muito frio, você pensa assim, sou um picolé, eu preciso do frio. Sou um picolé, eu preciso do frio. E vai. Imagina o Beto. E vai. Ou eu imagino, E vai. ou eu imagino num deserto lá, assim, passando Pode ser também. calor. Mentaliza o deserto, olha que exato. quem sabe funciona. É Verdade. legal.
Betão me ajudou. Beto, uma pergunta também dessa... Desse nível. Desse nível. Tá. São 3 perguntas que Vai são lá. as clássicas, Beleza. né? A terceira é, você se alimenta? Sim, João. Porque me nunca foi alimento. visto pela humanidade. Eu tenho uns horários, eu sou chato com os horários de alimento. Então Você eu se tenho o horário do alimentou pra vir almoço, aqui o horário agora? da janta. Assim, eu almocei antes tá. de vir. E o meu horário de Que almoço ótimo. eu fui almoçar. Legal. É que eu não costumo comer entre as refeições. Entendi. Essa exatidão acaba funcionando também E em aí você algumas coisas da come vida. o suficiente Pra poder ficar até a próxima refeição. Entendi. Então não tem necessidade de ficar beliscando, comendo, pegando coisas no meio do caminho. Legal. Tá? Por isso. Ah, eu tomei café da manhã. Come bastante... Eu tomei... Mas ó, vocês estão numa fase de crescimento. Quando eu tava de vocês, eu comi o tempo todo também. O Felipe É que agora. Não, Felipe. Felipe é... Tem um pãozinho com no bolso. Já vai tirar a barrinha do bolso já pra comer um pouquinho. Então, beleza, igual vocês, comi o tempo todo. Mas depois você vai se acostumando o seu corpo, acostumando a ter um ritmo de vida. Sim. E aí você vai levando isso de forma regrada pra Nossa, eu depois, comi né? hoje só em 2 horas antes de vir pra cá. Aham. Foi brincadeira. Olha lá, tá vendo? Tomei café da manhã, comi uns biscoitos de polvilho, não sendo café da manhã. Aí tomei um copo de leite, aí era 1 e pouco, eu almocei. Aí antes de vir pra cá eu ainda comi uma barrinha de cereal. Cara, Então, entre as refeições, você lancha, é isso que você tá falando. Muita. Hoje eu mandei meu café pro Matheus, né? Mandei a foto. Aí eu tomei café, que foi uma banana, 2 ovos mexidos e 2 fatias de pão integral com requeijão. Mas é E um suco de sacanagem. laranja. O que ele toma de manhã é sacanagem. Aí, é que como... ele traz um saco pra Café escola. É, eu durante vi as já ele aulas. saindo com o lanchinho na mão. É que como no dia de escola, eu tenho que fazer só um cafezinho básico pra comer, pra dar o tempo do horário pra mim vir pra cá, senão eu vou demorar muito pra comer, né? Aí como eu tô de férias, né, eu entrei de férias esses dias, aí eu já fiz um café, aí eu já fiz um café mais reforçado. E aí na hora do almoço, eu pedi marmita, e aí não chegava logo. Aí eu falei, não, vou fazer um misto quente aqui. O cara não chega, eu vou fazer um misto quente. Aí eu botei lá no micro-ondas, o misto quente, e aí o cara buzinou. Aí eu deixei lá o misto quente, tá lá aí. Vai servir de lanche agora que você voltar. Chegando eu já tudo vou dar bem. pra dentro. Aham. Então é costume do próprio corpo, você vai Legal. acostumando o seu corpo. Legal. Isso é bacana, cara. Betão, as perguntas. Por que você não costuma se sentar? Aí é do trabalho, né? Eu tô lá dando aula, tô aplicando as coisas pra vocês. E aí verdade. raramente preciso fazer isso. Aqui eu tô, né? Olha aí. Oportunidade rara. Realidade. E à tarde, como eu trabalho no computador, depois à tarde vou fazer algumas coisas no computador, eu acabo ficando a tarde toda praticamente sentado. Então E aí, não pra é bom equilibrar, ficar nem então- muito sentado nem muito em pé. Nossa. Então eu acabo fazendo isso também Minha vida em inteira, alguns assim, horários. E é ruim, né? É. Então a hora que eu tô andando ali, eu prefiro ficar andando pela sala, fazendo as coisas e atuando com vocês. Legal. Aí depois sento um tempão e descanso. É isso. Então tá. Ué, isso aí já foi, já. Não foi, esse aqui de baixo, ó. Então, Então. você tem costume de jogar jogos ou algo relacionado ao videogame? É, a gente comentou, mas não falou É, especificamente, tá? exatamente. Sim, eu sempre gostei de jogos. Eu cresci com os Atari, né? Os Aham. primeiros videogames que existiam, o Atari. Grande. O Famoso. Atari, o Master System e outros foram aparecendo com o tempo. Então a gente tinha aqueles joguinhos que hoje em dia o som é muito chato, né? Aquele som de 8 bits é muito chato hoje em dia. Qual que é aquele lá que você pega na maquininha assim? Fliperama? Fliperama. Fliperama também, joguei muito fliperama em alguns lugares. E aí eu fui crescendo nessa época em que os jogos estavam surgindo. Então sim, sempre gostei muito de jogar. E hoje, com o avanço dos jogos, dá pra jogar algumas coisas de RPG muito boas, Sim. né? Então tem alguns jogos excelentes, assim. Eu gosto muito de jogo que tem história. Aham. Então você tem que entrar na história do personagem, você tem que entender o que tá acontecendo Legal. e Tem aí algum... fazer tudo lá. The Last of Us. Não joguei esse ainda não. É interessante, Porque sim. eu tenho PC, né? Então ainda não tem pra PC, né? Deve sair agora no final do ano. Mas Fallout 4 eu adoro, o Red Dead Redemption é muito bom, o 2, Red Dead Redemption. isso é muito bom. O Skyrim é muito legal também. Então RPGzão, joga tudo RPG, Skyrim, tudo Skyrim RPG. eu já joguei. É legal, Jogo Skyrim é legal. de tiro você não gosta? Algumas coisas. Não sou tão CSzinho, fã, não. CSzinho? Joguei bastante. Jogou? Aqui em Qual? Jaguariúna tinha um lugar lá onde é aquele shopping antigo, Aham. que agora é tudo loja, é tudo Sim. escritório e loja ali, geladinho ali, né, escritórios. Lá tinha uma lan house, a gente fazia corujão lá. A gente agendava lá pro final de semana, sexta-feira à noite, aí chegava lá sexta-feira depois da escola, Aham. e dava 10 horas da noite, estavam em
16 pessoas, eram equipes de 8, passava a madrugada jogando lá até amanhecer, todo mundo jogando. Porque não tinha online internet como vocês têm hoje, né? Então a gente Era vinha tudo improvisando. co-op, né? Isso. Tipo assim, você tem que... É tudo na mesma rede, né? E era engraçado porque você tava jogando, o personagem morria, aí o cara levantava e ia lá na tua mesa ver o que você tava fazendo e gritava, olha, ele tá aqui escondido atrás das caixas. Que vacilão. E aí saiu as discussões por Legal. causa disso. Beto, acho que um dos jogos, cara, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida inteira foram Shadow of the Colossus. Não sei se você já jogou. Já vi, eu vi vídeo só, esse eu não joguei. E God of War. Free Fire. God of War é muito bom. Muito bom, né? Você chegou a jogar Seriado, The Witcher? acho, né? Sim, era outro pra falar também. O The Witcher é uma das melhores histórias de jogos Bem que eu já clássico joguei, também, o 3, né? A história é tão boa que eu lembro que, principalmente nas férias que eu tenho pra jogar, né? Eu acabo fazendo uns crujões lá. Então essas férias eu. aí... Provavelmente eu vou ver se eu arrumo algum jogo pra pegar um tempinho que eu consiga jogar. E aí o jogo acho que eu devo ter jogado várias vezes, porque eu terminava a história e voltava pra ver de novo a história, né? E acaba, mas não acaba, né? Sim. Isso que é sim, legal. Porque tem muitas variantes ali, né? Exato. Muitas coisas pra se fazer. Um jogo que eu achei muito interessante, que eu acho que até, não sei se você conhece, chama Detroit Become Human. Eu sei o jogo de Androids. né? Sobre Androids, mas não Eu joguei ainda achei não. bem a legal? sua cara. Bem legal. Vou tá na minha listinha lá, viu, João? É bem legal. Tem uns que estão na listinha pra eu pensar Foi em recém pegar. lançado pra Tá PC. pra PC, tá. Eu vi lá que tá pra PC. Bem legal, tá na Beto. lista também. É uma história também interessante. Eu só preciso organizar meu tempo pra poder jogá-los, né? Então, às vezes não adianta eu ter ele e não poder jogar, não tem graça. Né? Eu preciso organizar meu tempo pra Esse isso. The Witcher da série? Da série, Foi a inspirado. série foi feita, o jogo é antes. A série, primeiro, na verdade, são uma coleção de livros, e aí viraram os jogos, e agora virou a série. Você assistiu a série? Agora virou a série, assisti. É Bem medieval? boa, mas é... É legal, Eu não os jogos. cheguei a jogar, mas ela dependendo da mídia que você comece, você acaba gostando mais dela, né? Entendi. Se você começa lendo os livros, você não gosta muito do filme. Acontece muito com o pessoal que curte Harry Potter, Sim. né? Leram os livros, aí vai assistir o filme e fica meio assim, Porque faltou o filme tal é meio coisa. vago, né? O filme é a cabeça do diretor, né? Sim. Então ele coloca aquilo que ele acha que é importante pro livro, pro filme. E o livro é muito mais rico, muito mais detalhado, Sim. né? Livros a gente lê e a gente tem que ser o diretor do livro, né? A gente tem que viajar dentro do livro o tempo todo. A gente tem que fazer essa viagem fantástica por dentro da leitura. Agora, o jogo é muito bom por isso, né? Ele tem essas vertentes Sim. diferentes. Você consegue fazer várias possibilidades. O que um livro também às vezes não traz, né? Não E traz, aí? não traz. É uma E aí, possibilidade. Felipe, só... Você gosta do livro, então você não gosta muito do filme dos jogos. Se você começou com jogos, você achou algumas coisas faltando na série. Ou se vai ler o livro depois você fala, mas não era desse jeito que eu isso tinha é comum, pensado. né, de acontecer. Porque foi a primeira maneira como você se apresentou para aquela Os mídia. Né? próprios filmes da Marvel, né? Também, quem acostuma a ler quadrinhos, vê um monte de coisas, tá faltando tal coisa, não gostei disso. Às vezes Nem não sempre é gosta fiel, né? Não dá pra ser, né? A mídia é diferente. Você não sim. consegue colocar a mesma história que você coloca no papel, no desenho, do que você coloca lá na tela. Então. Não tem como retratar igual. Ultimato foi um filme muito bom, mas se você fosse levar ao pé da letra das histórias dos quadrinhos, o contexto ali da guerra do Thanos seria muito diferente. Ah, sim, Não sei, viu, Matheus? O meu preferido ainda é o Capitão América, o Soldado Invernal. Mesmo os outros saindo, é o que eu ainda gosto. Ele não é aquele cara super poderoso, né? E tal. E tem uma história de espionagem muito legal no meio do filme lá. Ainda pra mim é o meu preferido. O Buck como vilão, né? Eu acho muito legal. É bem fiel aos quadrinhos, imagino. Mais fiel do que outros. Sim. Guerra Civil a gente espera, pelo menos você tendo como base o quadrinho, você espera mais personagens, mais heróis. É que eles não podiam na época retratar, né? Exato. A Marvel ainda não tinha direito dos Exato. personagens, como tem agora. Mas mesmo assim ficou bom, né? Ficou assim. Eles E apresentou conseguiram dar- os personagens para uma nova geração, né? Que isso é legal, né? A empresa depende disso, né? Tem que conhecer, as pessoas têm que conhecer o personagem para ela poder criar mais histórias, poder se vender e poder fazer outras coisas. Não adianta. O Guerra Civil, por incrível que pareça, foi o primeiro filme que eu comecei a gostar da Marvel. Porque antes eu não gostava, né? Eu não era muito ligado. Foi quando a gente foi lá na excursão. Eu lembro disso. Aí eu ficava perguntando pro Matheus. Foi em "Pô, que é 2016. isso?" Nisso, Beto, quando lançou, eu já sabia de tudo. O Matheus era o Já chefão. tinha assistido, já tinha lido uma pá de quadrinho, tanto né, o arco lá do Thanos, do Guerras Secretas. Desafio Infinito. Sim. Aí catei, né, não sei o que, eu falei, pô, você viu que a gente vai fazer um passeio lá pro shopping, a gente vai ver um negócio de Egito, né?
Ele, sério? Você viu o que mais a gente vai fazer? Não, porque a gente vai ver a Guerra Civil. E nisso todo mundo ficava falando, ô, você tá time Capitão América ou Homem de Ferro? Aí eu ficava, ué, mas... Onde é que eu tô, né? Que lugar que eu tô? Então, todo mundo perguntava, falava, mas eu não tô sabendo de Aí nada. você que que é isso aí? assistiu, nossa. Adorou e Virou ficou, esse- né? Nossa, Inferno que eu hoje- cheguei em casa e ficava Mas pesquisando tudo. o Não, Felipe eu vai... queria fazer um paralelo aqui que Ah, esse wallpaper Foi. dele, Ele muda Não todo funciona. dia, Beto. tirando cada dia tem um wallpaper diferente, cara. É igual, olha. Midnight. Esse é do Cavaleiro Esse é da do Lua. Cavaleiro das Luas. Olha. Midnight. Nossa, cara, é todo Esse é dia, bravo, Beto, esse é você bravo. coloca um diferente. Todo dia ele chegou, o Matheusão, Hoje aperta eu a tela, troco. segura. Aperta a segura. Mas, ô Felipe, isso que você falou de gostar da Marvel, gostar mais da Marvel, é algo também por agora, porque a Marvel tá hoje em dia com os melhores filmes. Mas eu sempre preferi a DC. E essa pergunta... A DC é a pergunta, né? É, uma das perguntas imaginei. Porque... Tudo bem, você falou agora? Claro. A DC sempre me fascinou muito mais. Você tem lá alguns personagens muito icônicos. Batman, É, Superman. Batman, Eu acho que são- Superman, Mulher são Maravilha, os né? A mais- trindade sagrada mais lá da DC. conhecidos de todos, São. né? São. Pegando Marvel e DC, são os principais. Não, mas sem querendo gabar assim, não sei se isso é verdade ou não, mas eu vi lá o ranking de heróis mais conhecidos, o Homem-Aranha tá em primeiro lugar, não sei. Ah, Sim, sim. O Homem-Aranha tá. Durante o tempo não estava, mas ele foi melhorando também por causa dos filmes, né? Porque o Homem-Aranha, ele representa vocês. Exato, é o ele adolescente é o mais próximo da gente. que é um carinha de escola, que tá no ensino médio e vira super-herói. Exato. E ele tem um Pessoal monte de maduro. responsabilidade, ele tem que ser um cara correto. público é ve- gigante, né? Ô, Sim, Beto, eu sim. vejo o Por isso que Homem-Aranha- ele é muito mais próximo de vocês. Eu vejo o Homem-Aranha da mesma forma que eu vejo o Invencível. Também é um personagem muito Dois legal, do Mark mas Miller, Eu né? Que assisti é muito o bom. primeiro episódio. É a mesma coisa do Homem-Aranha, pra vocês terem uma Ele ideia. também é um adolescente, que tá a no vida ensino dele- médio e de repente muda completamente de ponta Aí tem a cabeça. namoradinha dele, aí que não sei o que, aí pô... E o que acontece nesse gancho? Quando o Stan Lee e o Jack Kirby lá criaram, ou outros autores criaram... John Jack Kirby é outra criação. Quando eles criaram um personagem adolescente, foi com essa intenção, porque na adolescência que as coisas estão mudando. Sim. Então a vida de vocês sempre estão esperando alguma coisa mudar, Dá pra alguma ver coisa bastante na história acontecer. do Miles, né? Sim. Da Alguma coisa vai transformação dele. acontecer na tua vida. Você tá nesse momento de explosão de tudo. De hormônio, de intenções, de emoções, de paixões. E essa espera de explodir alguma coisa, eles aproveitaram e falaram, por que a gente não coloca um adolescente que tá passando por isso pra ver como ele... Pra chamar Pra, atenção, pra né? colocar tudo junto, pra chamar verdade. atenção. Então ele é o personagem mais querido por esse público, por Sim. isso. E tem gente que se inspira também, né? Os pequenininhos. Fala, eu quero Sim, ser Homem-Aranha. sim, quer então, crescer, porque não, você né? vê, Eu era não é assim, tão né? distante, né? Não é tão da distante, possibilidade, sim. se for pra Superman pensar. é um cara de outro planeta, que Ainda foi mais mandado esses, pelo esses pai. Homens-Aranhas novos aí que tem toda uma tecnologia Sim, por trás, não já é só ficou- que sai da mão a teia, enfim. Mudaram é. bastante o Quando eu era contexto Exato. pequenininho, eu tinha a fantasia do Homem-Aranha. Eu ficava subindo na quina da parede, assim. Aí eu subia na árvore. Aí eu ficava, olha, mãe. Aí eu vi uma teia de aranha, assim, nas árvores. Aí eu falava, olha, mas Fui eu que fiz. Eu soltei ali. Boa, Felipe. Legal. É da hora. Matheusão, agora uma pergunta profunda aí, por favor. Essa aqui vai dar uma discussão. Mais profunda do que se eu prefiro descer o Marvel. É verdade. Não, mas essa é boa, viu, Beto? Você acha que o fim do mundo pode acontecer um dia? Ó, Ó, quem E falou? ele tá- Quem falou? foi- Você que falou, Felipe? o que será? Tudo bem, Felipe. Só tá preocupado com o fim do mundo, hein, Felipe? Eu tô vendo. Fim do mundo já aconteceu um monte de vezes. É né? verdade, A isso é gente teve um verdade. monte de Parando pra fins pensar, do assim. mundo. Mas não acabou, né? Um que vocês estudam na escola, que foi os dinossauros, Uhum. lá milhões de anos atrás, por causa da queda do meteoro, provavelmente. Provavelmente. Extinguiu-se aquela raça, aqueles animais que haviam na época. E foram surgindo outros. Na história humana, a gente teve um monte de fins do mundo, passou por vários dele. Uma gripezinha, como essa que a gente passou atualmente agora, que não foi pequena, afetou o mundo todo. Se isso acontecesse 100 anos atrás, Nossa. tinha morrido muito mais gente. Como Própria aconteceu peste, com né? a gripe espanhola, a peste negra, um monte de outras ao longo do tempo. Então, se você pega algumas culturas espalhadas pelo mundo, em muitos lugares, aqui mesmo na América do Sul, elas podem ter desaparecido porque alguma doença afetou e a maioria morreu, não tinha mais como sobreviver, como sustentar. Mudanças climáticas também aconteceram. Lá na Ilha de Páscoa, que tem aquelas cabeças gigantes de pedra, o povo que tinha lá, eles acabaram todas as florestas que tinham para fazer as construções, acabaram ficando sem meio ambiente, acabou comida, acabou o modo de vida que eles tinham até então, morreram. Muito interessante, Ficou né? só a ilha porque eles mudaram o clima e o clima acabou se voltando contra eles, né? Não se volta contra eles, mas eles fizeram com Sim. que o clima não ficasse Manipularam, propício né? para que eles vivessem. Sinistras. Que é o que a gente está fazendo hoje em dia, infelizmente, né? Exatamente. Então o fim do mundo já aconteceu um monte de vezes, vai acontecer de novo em outros momentos.
Só que a gente, se tiver bom senso, vai aprender a não deixar ele acontecer de uma forma muito extrema, né? Controlar, A né? gente vai poder controlar, vai fazer com que a humanidade sobreviva. Que a Então, gente vai intenção é corrigindo a humanidade com os erros, sobreviver. né? A gente vai corrigindo com os erros e a Sim. gente vai bolando alguma forma pra não acontecer isso. É muito parecido, Felipe, com o que a gente faz no nosso dia a dia aqui na escola. Você fez uma prova lá de qualquer matéria. Você errou pergunta, você vai tentar fazer de novo para acertar. Sim. Aí você vai tentar e vai acertar, vai perguntar para alguém, vai tirar uma dúvida, vai focar num outro ângulo para tentar acertar aquilo que você quer. A humanidade teria que fazer isso também. A gente teria que aprender com os erros. Não vamos mais fazer isso, vamos fazer a partir dali Por agora. causa das guerras, né? Sim. Com as guerras a gente aprende também, né? Sim. Apesar de não parecer, as guerras hoje são muito menos sangrentas do que eram no passado, tá? Hoje a gente vê muita violência porque a violência é muito próxima por causa da internet. Sim. Acontece alguma coisa, a gente já olha no celular o que está acontecendo. Em tempo Mas real. houve períodos na história muito mais sangrentos do que a gente tem hoje. Não que hoje esteja bom, tem Sim. muito para melhorar ainda. Mas a humanidade tende a melhorar com o tempo e corrigindo essas falhas. Legal. A menos, é claro, que vocês preferiram, acho, né, Matheus? Um evento de classe E, que é chamado de evento de extinção, que é um meteoro que a gente consegue controlar, uma guerra nuclear, um super vírus que afete todo mundo, uma ataque zumbi, né, uma ameaça zumbi. Vai também... Você Ou assistiu alguma coisa do tipo. Don't Look Up? Ou Não Olhe Para Cima? Sim, assisti. Então, vai Sim, desse negócio, né? sim. De um meteoro Mas tá isso chegando. também é algo causado pela internet, né? A gente tá numa negação de um monte de coisa. O meteoro tá chegando, eu não acredito que o meteoro tá chegando. Exato. Assim Assim quando vê, como- caiu. Né? A Terra claramente não é plana, vamos Sim, ser sinceros sim, aqui. sim. Mas... Sim, a gente tem essa negação da ciência. O que é horrível, né? Ainda mais eu que gosto de ciência. Essa negação de ciência é dura de escutar as pessoas falando fica sobre bem isso. abismado com essas coisas, né, Beto? Sim. Vira piada, Sim, né? Vira piada, Sim. vira piada. Não é Mas possível vira, que o cara mas acredite vira nisso. piada entre as pessoas que entendem que aquilo é uma piada. Sim, E tem algumas pessoas que acham que aquilo realmente é verdadeiro, né? exato. Ô Beto, o que você acha da questão interplanetária? Tipo, os humanos, sei lá, migrarem para outro A gente planeta? vai ter que sair, né, Matheus? A gente tá fazendo algumas experiências com isso agora. A Lua, com o robozinho que tá lá na Lua. Marte, que a gente Marte. tem lá o robô em Marte, O Sol tá se explorando. expandindo, né? Então... Isso vai demorar muito, né, Curioso, João? sim. A gente tem aí mais uns 3 bilhões e meio de anos ainda pra isso Ah, acontecer. Beto, muito. Tem um tempinho bom pro Sol Beto falou, tá entrar falando, em que nem supernova, demorou. pra entrar em supernova. Mas o problema é a própria Terra. Conforme a gente vai gastando os recursos naturais da Terra, a gente precisa repor esses recursos. A água Então, mesmo, né? A água. A gente vai criar tecnologias para poder repor esses recursos, uma maneira de filtrar a água, de acabar com a poluição aqui mesmo. Apesar de ser muito caro, né? Sim, mas vai ter que ter uma tecnologia dessa. Ou a gente vai começar a explorar outros corpos. Vai começar provavelmente com mineração de asteroides, para retirar água de asteroides, retirar ouro, prata, outros minérios que sirvam pra gente, né? Para fazer equipamentos Que eletrônicos. estejam em escassez aqui na Terra. Aí a gente vai buscar em mineração. Tem algumas empresas já pensando nisso, em alguns lugares, de fazer mineração espacial, mas é muito caro ainda. Né? SpaceX. A SpaceX é uma delas, SpaceX. mas é muito caro ainda. É. Mas conforme vai acontecendo, vai barateando, né? E aí vai chegar um momento daqui a um bom tempo, os seus netos provavelmente vão ver alguma coisa assim lá na frente. E os problemas relacionados a petróleo, por exemplo? Porque é algo também que pode acabar, né? Em breve, né? Teoricamente ele seria limitado, né? Sim. Até então seria limitado. Porque a gente usa como combustível. Como combustível. E não só como combustível. Você achar que você vai acabar com petróleo. Ninguém mais vai usar carro a petróleo, gasolina, diesel. Vamos usar outros meios, eólico, Então, a gente já vê energia essa mudança sendo feita, né? Tem, gradualmente sendo feita. Mas o petróleo não é só para isso, né? O petróleo tem o plástico, né? Então Sim. tudo que é de plástico a gente precisa de petróleo para fazer. Então E mesmo também que você é muito pare, poluente, né? Pro meio ambiente. extremamente poluente. A gente até brinca que o carro é o cigarro do planeta. Cada vez que você liga o motor de um carro é como se uma pessoa estivesse fumando um cigarro. Sim. O planeta está fumando um cigarro quando você liga um carro. O motor é a explosão. Então, tudo que o meio ambiente, tudo que o petróleo meio que traz pro nosso meio ambiente não é legal. Então teria que haver um equilíbrio. Só que Sim. o difícil é encontrar esse equilíbrio, né? O petróleo ele polui, mas ao mesmo tempo ele traz uma série de inovações tecnológicas. Ele cria outras coisas boas. Se você parar pra pensar eu na vou- inovação de ter um carro, Sim, né? eu vou com um carro, uma pessoa está passando mal, eu preciso levá-la para o hospital, eu não vou sair carregando ela no Exato. meu braço, eu vou colocar no carro e vou levá-la. É uma utilidade boa para aquele equipamento. Que O que é tem que até fazer, recente, né? E é recente. O que tem que fazer é aperfeiçoá-lo para que aquilo que ele causa de ruim deixe de ser causado. A gente tem que tentar fazer isso com tudo. Mas a gente vendo esse negócio de carros elétricos no mercado agora, hoje em dia, é muito caro ainda, né? Você acha que tem como mais pra frente começar a ficar mais barato, mais acessível pra todo mundo? Sim.
Pega o celular como exemplo, João. Os celulares eram muito caros. Sim. Poucas pessoas tinham. Foram barateando porque foram sendo fabricados em maior quantidade. E aí a concorrência veio e começou a um fazer melhor que o outro. O meu é melhor, tem mais recurso. Isso vai ajudando com que as coisas fiquem mais baratas. Economicamente. Economicamente. Essa concorrência é boa para a economia. E no caso dos carros elétricos é a mesma coisa que está acontecendo. Hoje em Só dia que aí eles vão diminuir então de fazer carros a Sim, combustível e começar a fazer mais carros elétricos. tem uma planta, uma empresa aqui no Brasil, uma planta, né, que a estrutura da empresa chama planta, ela está sendo feita só para carros elétricos no Brasil, já apostando nessa ideia de só ter carros elétricos daqui a um tempo. Tem um cara em Jaguariúna, eu não sei o nome dele, mas ele saiu numa revista, ele tem uma casa aqui em Jaguariúna que saiu numa reportagem mostrando que a casa dele é toda feita de painéis solares, o carro dele é elétrico e a casa toda dele é elétrica, ele não gasta energia. Ele está ligado ao sistema da Electro e aí toda a energia que ultrapassa o limite que ele gasta vai de volta para a Eletro e ele ganha créditos por isso. Legal. Muito legal. E aqui de Jaguariúna, cara. Muito massa. Ô Beto, Legal. o que você acha daquela teoria, acho que é terraficação, o nome em si. Terraficação de Marte. Você está transformando... É uma coisa que a gente faz o tempo todo, né? Transformar Marte em uma nova terra, tipo, transformar a Marte habitável. Sim. Já existe isso socialmente A gente falando, faz isso, né, o tempo todo. Você pega um terreno que está ruim, você aduba, você faz um monte de tratamentos e consegue transformá-lo naquilo que você precisa. A gente vai fazer isso com outros lugares, certamente. Marte vai precisar dessa mudança, dessa transformação. A Lua, recentemente, faz um mês e meio, o laboratório lá da NASA mostrou que eles conseguiram plantar alguns vegetais no solo lunar. É para adaptar o ambiente pra gente, né? Em vez da gente se adaptar ao ambiente, o ambiente vai se adaptar a gente. Uma coisa que eu tenho dúvida é da água. Todo mundo tem preocupação da água acabar Desculpa, no dia. terraformação. É terraformação. Terraformação. É isso mesmo. Terraformação. Vai. Terraficação. Não, tranquilo. A gente tem medo de acabar a água, né, um dia no mundo. Só que eu fico pensando, o planeta inteiro é feito, na maior parte, de água, né? Feito por água. E aí eu fico pensando, se a água estiver acabando, por que a gente não pega a água do mar e filtra para deixar potável? Então, aí entra no sentido de que qual é a água que a gente bebe? Não é água do mar. A gente bebe água potável. Mas Água doce, dá pra água filtrar, potável. será? Essa água potável é que está tendo problemas. Com o avanço da tecnologia e com a consciência ecológica, a gente poderia fazer essas transformações. Com a tecnologia tentar criar mecanismos para filtrar água do mar, como algumas empresas já fazem, só que ainda é muito caro e os resíduos são muito ruins para o solo. E muito dessa água está congelada, né? Sim, sim. E aí você teria que ter um mecanismo para poder fazer com que ela seja utilizada, né? A gente vai ter esses mecanismos com o tempo. Se o avanço... É por isso que tem que investir muito em tecnologia, em ciência e em educação. Se você investe muito em ciência e em educação, você cria mecanismos para melhorar o planeta. Então a gente tem que querer que isso aconteça o tempo todo, né? E se você parar pra pensar também é um negócio caro, entendeu? Não é um negócio que da noite pro dia a gente conseguiria fazer esse processo, né? Mas a gente pode pensar Apesar sobre da gente falar como se fosse algo simples, né? Não só é nem um pouco filtrar simples. água, né? Não é nem um pouco simples. mas a gente dá pra pensar sobre isso, né? Também, Felipe, também, claro. Você pensa em tudo isso. Eu falo? Por favor. Tá. Eu posso falar outra coisa que eu achei interessante aqui? Pode, por favor, vai lá. Se você acredita em multiverso, em outra vida, assim, após a morte. Não, nem isso. a vida né? próxima. Tudo isso. Ele é o multiverso. Vamos começar pelo multiverso primeiro. O multiverso. Se a gente, quando os físicos começaram a pensar em física quântica, eles viram que a mesma partícula podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E isso deu uma pirada em todo mundo que estava estudando. Como é que uma partícula podia estar em dois lugares ao mesmo tempo? E a partir daí surgiu essa ideia de que se elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, podem existir dois modos de energia em planos diferentes ao mesmo tempo. E aí a ideia desse multiverso começou a surgir. E o pessoal da ficção científica, dos livros e dos quadrinhos, começa a colocar isso de uma forma muito mais recorrente. Legal, porque né? é interessante para as forma, histórias, muito legal. É. E muitas das coisas que a gente tem hoje de avanço científico vieram dos escritores de ficção científica do passado. O Júlio Verne, que é um escritor que tem Viagem à Lua, Viagem ao Centro da Terra, ele tem uma série de livros que já faziam até cálculos matemáticos para mostrar o que ia acontecer depois de 100 anos, 150 anos. Quando ele faz a viagem da Terra à Lua, os astronautas lá são atirados por como se fosse uma bala de canhão,
atirados para a Lua, o cálculo que ele faz de tempo, que vai da Terra até a Lua, ele erra por pouco, o cálculo dele. Então, ele, há muito tempo antes, já estava prevendo, de forma ficcional, de forma mental, o que ia acontecer. O multiverso começou assim. Vamos imaginar, e se acontecesse isso na minha vida? E se acontecesse aquilo na minha vida? E se em determinado momento eu tivesse feito outra escolha? Essa imagem na nossa cabeça, ela criou esse multiverso. Porque é o nosso cérebro que cria tudo que está em volta. O nosso universo é muito o que a gente enxerga. Então, se eu enxergar que existem possibilidades, eu vou tentar viver essas possibilidades. Aí a ideia de multiverso nasceu na literatura. E hoje, com o avanço da física e da matemática, percebe-se que realmente pode haver essa possibilidade de existir um multiverso. Do nosso universo não ser único. Ter outros universos próximos ligados a gente, Paralelos, por outras né? frequências vibracionais, onde a gente poderia até existir nesses universos, ou a lei da física ser completamente diferente e só existir energia, ou existir uma coisa que a gente nem imagina. Tem muito filme que lida com isso e muito filme legal, né? Sim. Os filmes recentes da Marvel lidaram com isso, né? Estão lidando com isso. Eu tô que nem o Peter agora. O multiverso é real. Fica meio louco, né? Assim, será que isso é real? Tem um seriado muito bom, ele é dos anos 2000, acho que é 2000 até 2005, se eu não estiver enganado. Você não acha em streaming? Doctor Who? Não, é Sliders, chama. Sliders. São 4 pessoas que eles deslizam. Doctor Who não é uma parada assim Também também? fala muito sobre essa ideia também de viagens pelo tempo e pelo espaço, né? No caso do Doctor Who. Os Sliders, eles viajam entre universos alternativos. Então eles vão parar no universo onde os nazistas ganharam a guerra, que isso é clássico, né? Vai no universo onde não existe antibióticos. Aí o cara lá cria o antibiótico. Legal. No universo onde a raça humana quase se extinguiu já e eles vão ter que sair de lá de alguma maneira. Era um seriado muito interessante que falava dessa ideia de multiverso antes do multiverso ser modinha. Sim. Como a gente tem agora. Não, obrigado, Felipe. Só em site. Então, há uma possibilidade, vamos dizer assim. Legal. Existe uma possibilidade de vir multiversos. E tem mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Que é uma complementação. Se tem vida fora da Terra. É um... De novo, a gente entra nesse caso tá falando, das tá. possibilidades, viu, Felipe? Os mesmos elementos que a gente tem na Terra, tem em todos os lugares do universo. Então, se aqui, essa combinação de elementos deu origem à vida, há uma grande probabilidade de ter dado origem à vida em outros lugares que Eu tenham vejo condições muitos parecidas com a nossa. astrônomos e tal falando que não acreditam que haja vida fora da Terra. Mas por quê? Né? Porque, tipo assim, você sendo um astrônomo, eu imagino que você saiba que isso acontece, né? Que temos... tudo que tem aqui não é só aqui que vai ter, né? Sim, em outros então, lugares também. nada impede de ter algum acontecimento faça isso ocorrer, né? Então, mas é em relação à vida que não precisa ser igual à nossa, né? Sim, Pode exato. ser uma bactéria, Exatamente. alguma coisa muito diferente Eu da penso gente. nisso. Não também, tipo, ET, sabe? Igual a gente ia com... E tem algumas equações também que alguns caras montaram ao longo do tempo que mostram que, mesmo que uma civilização igual a nossa tenha nascido, o universo está aí há 13 bilhões e meio de anos. Nesse tempo todo, a gente está aqui na Terra há praticamente 300 mil anos como Homo sapiens e uns 5 mil anos como civilização. Nesses 5 mil anos, a gente já conseguiu ir para o espaço. Se alguma civilização viveu 10 mil anos, ela pode estar viajando pelo espaço. Só que ela pode ter vivido esses 10 mil anos no primeiro bilhão de anos do universo. Então ela já morreu há muito tempo. Sim. A gente nunca vai conhecê-los, eles nunca vão saber quem é a gente. Talvez um dia a gente encontre artefatos deles em algum lugar, ou talvez não encontre, porque a tecnologia pode ser tão diferente da nossa que a gente coloque um objeto na mão, olhe e... é uma pedra, um objeto que eu não sei para que serve. Um negócio bem Tão diferente. diferente que a tecnologia é da Sim. gente. Então, tá dentro do campo de Às vezes não possibilidades. ligando pra esse ainda. negócio de ser futurista, né? Tipo, Sim. um negócio... é um celular que... Sei lá, ele é um holograma, uma parada assim, e você né? não vai nem saber como mexer com ele. Exato, às vezes pode ser diferentes coisas. Então, de novo, tá no campo das possibilidades. Grandes possibilidades por causa dos dados que existem. Mas ainda são possibilidades, a gente precisa de provas. O ruim de ser cético, de ser científico, é que você precisa das provas e dos dados para acreditar em alguma coisa, né? Você precisa disso, desse embasamento científico. Mas é mais concretas. Mas ainda não é concreto, mas quem sabe daqui a algumas décadas, poucas décadas talvez, tem uma rede de telescópios atualmente começou a funcionar no mundo todo que deve captar alguns outros planetas, uns exoplanetas. Tem o satélite que está no espaço, que terminou de abrir esse mês lá, o James Webb, novo, né? Acabou de que está lançar. também captando algumas coisas. Se existir algumas civilizações com tecnologias semelhantes à nossa, soltando poluição, ele vai detectar a poluição na atmosfera. Isso no alcance. Isso no alcance dele. Entendi. No O alcance Elon dele. Musk soltou, né, Alcance um dele. satélite também. Ele tem uma rede de satélites, Mandou um né, a carro, Starlink,
Como que é? Ele tem. Ele mandou uma nave pra Marte, mandou o carro dele junto, Stella. Ele mandou uma nave pra Marte, mandou o carro dele junto, Stella. Mandou Tá pra bom, Esse cara é então, maluco, velho. Eu entendi. Ô, Beto, então a gente é como se fosse uma estrela morta. Porque normalmente quando a gente olha pro céu, a gente vê a estrela, né? Sim, é um conceito de astronomia direto, né, de física. O Sol está a 8 minutos de distância da gente, por exemplo, a velocidade da luz. Então quando a gente está tomando o Sol agora, esse Sol já é de 8 minutos atrás. A gente está o tempo todo viajando no tempo. Então a estrela mais próxima da gente está 30 anos-luz de distância. Então provavelmente quando a gente olha, ela nem pode estar lá. Ela Pode já... nem estar lá mais, pode. já saiu Pode lá, nem né? existir mais. Nem existir Isso mais. eu já ligo agora num outro questionamento aqui. Você acredita que a gente pode viajar no tempo em algum momento ou nos teletransportar? Bom, como eu acabei de comentar, a viagem no tempo, a gente está Já viajando existe. o tempo todo, né? Sim. A gente Mas está eu digo viajando assim, no tempo. Um negócio bem, sabe? Ficção ficcional, científica exato. mesmo, apertar o botãozinho e parar no exatamente. passado. E pegar do nada e ir pra 1500. Viagem no tempo também é um conceito que a gente está o tempo todo viajando para frente, para o futuro. Nesse momento, tem pessoas assistindo a gente que estão no futuro. Sim. E a gente está falando para as pessoas do futuro nesse momento. É verdade. Porque eles vão assistir a gente daqui a algum tempo. Olha que legal. E eles vão estar vendo o nosso passado. Exatamente. Olha lá, Felipe, já começa a pirar tudo, começa a dar paradoxos na cabeça já. cabeça O que aqui está já tá acontecendo. explodindo, a cabeça já E eles estão vendo a gente no futuro. Muito louco, Só que já é o né? passado pra gente. Nossa. Tá, então a gente está viajando o tempo todo. Essa flecha do tempo, passado, presente e futuro, é como a gente enxerga o tempo. E existem outras formas de enxergar o tempo dentro da física, da matemática avançada. Agora, para viajar apertando o botão mesmo, só se tivesse alguma tecnologia muito avançada que possibilitasse você sair desse fluxo de tempo que a gente tem, das 4 dimensões, e ir para uma 5ª dimensão onde você pudesse observar o tempo de fora. E aí você conseguiria ir para qualquer lugar. Sim. Se tivesse um Tony De novo, tá dentro das possibilidades ficcionais ainda e não próprias. E nos teletransportar. Eu vi algumas matérias falando que já conseguiram fazer isso de transportar partículas, né? Já. Se eu não me engano, Ondas. Na China, teletransporte de partículas quânticas. Um a China está muito avançada nisso. Ela conseguiu fazer algum teletransporte de partículas já em laboratório. Por enquanto, esse teletransporte de partículas vai ser para comunicação. Como são apenas energias sendo transportadas, pacotes de energia. Esse negócio de, tipo, aumentar, por exemplo, um 5G da vida, Sim, isso acaba seria, sendo... Sabe quando você seria- está assistindo o Jornal Nacional e o cara fala agora direto do Japão? Aí a pessoa fica lá. Aí ela começa a falar. Porque tem um atraso Esse na delayzinho. transmissão. Com essa tecnologia, deixa de existir esse atraso de transmissão. E aí você poderia estar falando aqui com uma pessoa em Marte em tempo real. em tempo real. Caraca. O que seria muito excelente legal. para tecnologia ou para qualquer coisa, né? Sim, Se 5G já é um avanço, imagina então esse tipo de tecnologia daqui a algum tempo. exato. Então eles estão explorando isso. Pode ser, de novo, dentro do campo das probabilidades, que no futuro esse avanço chegue a teletransportar a matéria. Mas aí vai precisar de muita coisa, que aí começa a ficar muito complicado. Porque aí você teria que pegar uma matéria, por exemplo, desse copo aqui e reconstruir Sim, essa matéria em outro lugar. Hoje já se sabe que tudo é informação. Essa matéria é feita por informações, dados montados a partir das subpartículas. Então, se eu desfizer a informação aqui e mandar para o outro lado, ela vai se refazer ali. Mas aí entra em outros aspectos, né? Será que você, ao ser teletransportado, Felipe, vai ser você quando chegar do outro lado ou vai ser um outro você? Já começa a pirar a cabeça das pessoas. Né? Alguns filósofos falavam isso no passado. Teve um cara que falava sobre um barco, não vou lembrar o nome dele, mas ele falava, será que o navio saiu de um porto? Ele começou a navegar e teve que fazer reformas ao longo do caminho. Trocou uma vela, trocou o mastro, trocou parte do casco. Quando ele chegou no porto de final da viagem, ele já não era o mesmo navio ou ele continuava sendo o mesmo navio? Então isso aplica-se à nossa vida, porque a gente muda o tempo todo, pode ser e também aplica na ideia do teleporte. Será que aquela informação, as partículas serão as mesmas quando chegarem lá do Então, outro porque lado? pensando numa matéria que está aqui agora, nesse exato momento, daqui a 10 minutos pode ser que Já seja outra coisa. esteja A diferente, assim informação como a é muito gente, né? complicada. Sim, já mudou a célula, o composto. Exato. Para falar sobre isso, tem um seriado fantástico, é uma série de seriados, na verdade, vários seriados, uma coleção, que é o Star Trek. O Star Trek mostra a humanidade no século 24 Alô, e lá no Sheldon. século 24 a gente criou tecnologias de teletransporte, naves espaciais, e a gente superou os problemas que haviam na Terra, fome, doenças, foram todos superados. Tá? Então lá na frente é um futuro. O cara que escreve, o Gene Roddenberry, ele escreve o Star Trek pensando em como seria um futuro possível e como seria um bom futuro para a humanidade. A gente passou por todos os problemas aqui durante esse tempo todo, né? A gente está no século XXI, passou o 22, teve guerra, teve isso, teve aquilo. Quando chegou no 24, a gente estabeleceu que
A gente não queria mais aqueles problemas que existiam na Terra. A gente passou a arrumar problema no fundo do espaço. Foi lá pro espaço arrumar problemas lá. E aí a série retrata a humanidade no seu auge, resolvendo os problemas comuns e tentando pesquisar novas vidas, novas civilizações. Muito legal, né? E é um seriado que eu recomendo qualquer um de assistir, tá? Uhum. Tem um monte. Tem um novo agora que estreou na Amazon Prime. Não é aquele Que é o... Beyond? Oi? Star Trek Tem Beyond? o Star Trek Beyond, tem esse. Tem um desenhinho também falando sobre Star Trek. O universo do Star Trek é muito rico. Ele é muito grande. Outra guerra, você falou de Marvel e DC, tem a guerra entre Star Star Wars Trek, e Star Trek, tá? Eu sei, o Star Trek é aquele da orelhinha do rapaz, né? Isso, De do afro, Vulcano, assim. sim, ele mesmo. E o Star Trek ele é muito mais rico pensando na ideia da humanidade. O Star Wars é mais faroeste, né? É. Coisa assim. E aí, qual que é E o aí, melhor, que João? Qual que é o melhor? Vida longa e próspera. Ah, Vida longa e próspera. Eu tenho pouco conhecimento de Star Wars e nada de Do Star Star Trek, Trek. então não posso Eu fazer recomendo, essa... viu, João? Você tem um Star seriado Trek que é você bem vai legal, gostar. Star Trek Legal. é bem legal. O desenho eu já assisti alguns episódios, tipo, alguns episódios soltos, sabe? Sem acompanhar. Eu lembro que eu Eu vi recomendo. no Mad, quando passava Mad no Cartoon Network. Eles zoavam, tá ligado? Sim, esse Pegavam e episódio. zoavam. O legal do seriado, da série, é que eles retratam por episódios coisas que acontecem na sociedade. Então vai ter um episódio que vai falar de racismo. Só que aí eles usam uma raça alienígena pra falar disso. Entendi. Tem episódio que vai falar sobre sexualidade, então vai tratar algo que aconteceu na nave. Vai falar sobre exploração. Então eles usam temas atuais pra falar de coisas que estão acontecendo. Acho isso É muito muito legal interessante, esse trabalho que eles fazem. Eu já vi episódios soltos, nunca tipo peguei pra acompanhar, mas é bem legal. Isso já linka, né, na próxima Já linka. pergunta. Olha aí, Então ó. beleza, tá então, diretamente conectado. estamos no ritmo. Estamos certinho. Falando sobre humanidade, sobre esses avanços tecnológicos, o que Futuro. você espera do futuro da humanidade? Você acha que daqui a algum tempo a gente vai poder presenciar as coisas que a gente vê em filmes? Tipo carros voadores, essas coisas? Alguns já estão surgindo, né? Carro voador a É. gente tem em alguns lugares. Dubai acho que tem já táxi controlado por aplicativo, voador. É, Aqui- esses carros que dirigem sozinho igual o Tesla, essas Sim. coisas. Aqui em Ribeirão Preto eles vão começar a fazer teste com carro voador, acho que da Embraer. Vão começar a fazer teste aqui pra gente já começar a também trabalhar com essa tecnologia. Como seriam esses carros voadores? Tipo, eles são... É um por é área, um por- super drone. É- É um super drone. Ah, O entendi, drone com tem aquelas hélices. hélices, Entendi. eles têm também hélices, Aham. e aí eles usam, só que ele é muito maior que um drone, cabe uma, duas pessoas para poderem Mas tem voar uma em cima limitação, dele. né, eu acho. Tem a limitação de tempo, Não o é? problema ainda é a bateria, ainda é o combustível. A gente tem um problema energético muito grande. Tem um fato que a gente tem na humanidade ou em qualquer outro lugar, que é a gente precisa de energia para fazer as coisas. Sim. Começou lá com fogo, quando o fogo veio, a humanidade mudou. Sim. Aí começaram a criar outro, o vapor, o Watts lá a vapor, depois veio a energia elétrica, e aí a gente está agora na queima de combustível e outras energias como a energia nuclear. Conforme a gente vai desenvolvendo energias, a gente vai conseguindo avançar a tecnologia. Então tecnologias desse tipo só vão existir quando as energias avançarem. Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir usar a energia do planeta todo, mas aí vai demorar. Pensando ainda. numa energia, tipo, ecológica, ela é tão funcional, enfim, Ela- ela fornece tanta vantagem quanto a energia elétrica que a gente conhece? Por enquanto não tanto, por isso que não usamos ela de forma mais comum. Se a energia solar, por exemplo, fosse suficiente para você pegar uma plaquinha solar, colocar em cima do carro e fazer ele funcionar, ninguém mais usaria combustível fóssil. Mas você precisa de uma série de placas solares para acumular energia numa bateria e depois colocar essa bateria no carro, ou mandar ela para o carro. Então a tecnologia ainda é uma tecnologia com muita defasagem do que a gente precisa. Ela tende a evoluir pela necessidade. Eu preciso de tecnologias não poluentes, de novo, para não destruir o planeta. Sim. Então não é porque, se pudesse, a gente só usaria queima de combustíveis, se Sim. não fizesse mal. Entendi. Mas como ela faz mal, a gente está tendo que mudar o caminho, corrigir a rota. E aí vem para o futuro. Conforme a gente vai expandindo essa tecnologia, vão surgir coisas lá na frente que vão parecer filme de ficção científica. Assim como se você pegar aparelhos de hoje e levar 100 anos atrás, as pessoas de 100 anos atrás vão achar que era de ficção científica. Ah, um celular não pode existir. Sim. O celular é tão mágico hoje em dia que ele serve pra tudo, né? Você conversa, você assiste filme, Sim. você faz até mágica, né? Lumos, lá do Harry Potter, você chacoalha o celular, aparece luzinha, você tá chacoalhando a varinha do Harry Potter, né? Essa frase não ficou boa, mas tudo bem. É normal. Uma coisa que eu pensei quando você falou do carro voador, eu lembrei no Velozes e Furiosos, quando eles vão pro espaço. Com o fusquinha, tá É ligado? um exagero Falei, total. "Cê é louco." Os
cara tá A mais gente voltado que perguntou a pro gente. Vini no episódio dele, inclusive, se você não viu, olha aí, ó. É verdade. Oportunidade Vai lançar hoje. perfeita. No A gente final do perguntou vídeo, pra ele. Que o povo nem tá mais aqui assistindo. A gente perguntou pra ele qual que era o filme favorito dele. Ele mandou um Velozes e Furiosos 7. Mas nada a ver. Tudo bem, só falando. Ele nem sabia que existia o 7 ainda, sabe? Ele tá em qual ainda? Não, ele falou Velozes e Furiosos 7. Eu falei, cara, bom filme. Ele, eu tô brincando, eu tô nem sei quanto tá. Mas eu assisti fora de ordem também, tá? Eu não. Velozes e Furiosos eu fui fora de ordem também. Eu assisti o 9 no cinema. E eu gosto mais agora das cenas de ação malucas do que antes, que era só corrida de carro. Eu gosto, eu acho mais divertido agora. Então, Ficou tá tão da hora. malucão agora que eu acho mais divertido de assistir. É bem viajado, Coisas impossíveis, né? Os impossíveis agora são mais legais de Quem assistir. sabe eles estão fazendo isso pra que no futuro isso realmente aconteça. No 7, eles pulando de um prédio pro outro. Eles estão na frente. No do gelo, né? Qual que é o do gelo lá? Eles estão na neve. É o 8, né? Não sei, Oito. não Que sei. aparece um Sobe submarino. né? Mas tudo nasce daí, ó. De novo é a ideia da ficção, né? O cara cria o filme, aí a pessoa aqui pensa, mas será que isso é possível? Aí ela vai lá e tenta criar, tenta inventar. De repente ela descobre uma maneira de fazer algo assim. Sim. E aí ela avança a tecnologia. Por testes, né? Por alguém ter pensado em Simulações. alguma coisa que até então não existia. Aham. Qual é o sentido da vida? Eu falei que essa daí é Do nada. Depende um pouco de cada pessoa, né, Felipe? Cada um vai Tá colocar. pensando, você tá bem? Cada um vai colocar. Não, essa pergunta tem que fazer qualquer pergunta. Cada um de vocês vai acabar pensando num sentido pra sua própria vida, né? Sim. Às vezes você vai achar, às vezes não É vai muito achar. pessoal, né? Sim. Às vezes você vai demorar muito tempo pra achar um sentido pra ela. E E muitos depende seguem da maneira, religiões. da maneira como você acredita em alguma coisa, né? Sim. Quem é mais religioso vai acreditar que há uma energia por trás de tudo, um ser por trás de tudo que está dando sentido para a vida. Quem é mais científico vai acreditar que a gente está aqui por um acaso de partículas cósmicas que deram origem à vida e a gente está aqui para tentar fazer com que os próximos que chegarem tenham uma vida melhor que a gente tem. Geralmente é nisso que eu acredito. Isso Eu me quero fez que os lembrar- próximos tenham uma vida melhor do que a que eu tenho. Aham. Isso me fez lembrar de um negócio que a gente estava falando mais cedo de existir vida fora da Terra, Aham. que dizem que você pensar que você é especial, você é o único de estar aqui, nós somos os únicos, a única vida, né, que a gente está no planeta que é o único que tem vida, enfim. Isso é um pensamento meio egoísta, Sim, né? sim. Porque você pensar que você é o centro, né? Muitos pensam, né? É um negócio que até liga nesse negócio de sentido da vida, né? Você pensar que... Ultrapassada, né, Beto? Aquela... Quem que foi muito tempo atrás, a igreja acreditava que o universo girava em torno da Terra. Sabe? É. A Terra era o Esse centro. pensamento heliocêntrico, antropocêntrico e tal. O primeiro o homem é o centro de tudo, Sim. depois o Sol é o centro de tudo. Demorou Exato. para acreditar nisso. Agora a gente sabe que tem um buraco negro no centro da galáxia, a galáxia está girando em torno Sim. de um outro buraco negro supermassivo. O Sol pode até ser o centro do, do nosso sistema solar, mas já não é do o centro universo- de tudo. Exato. E aí você vai explorando essas possibilidades. Então, realmente, se você pensar sobre egoísmo, acreditar que a gente é a única forma de vida, não é. Mas o sentido da vida vai depender muito de cada pessoa, de acordo com as suas crenças e do que ela passou durante a vida dela. Por isso que não é exatamente um erro no que a pessoa acredita. É o que ela acredita. Não Você tem vai ter a- que não tem o respeitar errado, a né? crença Não tem a dela, mentira. não. O errado é você fazer coisas erradas que vão machucar outras pessoas, né? E aí vai estar sendo errado naquela linha de Você- pensamento. Meio que introduz, tipo assim, eu entrar na vida do Felipe e mudar a vida Querer dele. mudar uma coisa que não precisa ser mudada, Exato. né? Se ele tá fazendo tudo certo, né? Claro que se o Felipe resolver comer barrinhas de cereais demais, a gente vai ter que intervir, colocar ele na cadeira e falar, ó, você tá exagerando. Calma lá, negócio. A gente vai ter que ajudá-lo, né, na verdade. Mas no caso do sentido da vida, cada um vai ter uma experiência diferente e Esse vai que você acabar falou- criando uma forma diferente de enxergar isso. E daí que você falou que a gente, para os outros que vierem, ter uma vida melhor que a gente, Sim. seria nossos filhos? Também, nossos filhos, a civilização Os filhos humana, dos nossos né? filhos, os filhos dos nossos filhos. Isso, é a novelinha, você tá assistindo muito a novelinha da Globo, né, João? Filhos dos filhos, nossos filhos. Muito Pantanal. A ideia seria essa, Felipe, você construir o hoje pro amanhã, de novo falando de futuro, né? Essa viagem no tempo. Você estabelecer hoje regras, maneiras, tecnologias, que o que vier depois consiga superar rapidamente os problemas anteriores. De novo, é aquele negócio de você fazer o exercício, errei, vou refazer e não vou mais errar. Certo. Então, se a gente conseguisse fazer isso com a humanidade, hoje a gente já estaria muito melhor do que está. Ter a ideia E dos daqui a antigamente pra melhorar sim, agora. daqui pra a depois 100 melhorar. anos estaria melhor ainda. Claro que a gente nunca vai chegar no momento que vai estar perfeito. Não, tudo, isso né? não tem como chegar. É. A utopia
ela existe apenas na nossa imaginação. Utopia é aquela... chegar a algum lugar perfeito. Você olha... E não existe esse lugar. Mas é um farol que você tem que mirar. Uma direção, né? Uma direção. É uma direção para onde você tem que ir. E você vai tentando melhorar as coisas enquanto isso. Quanto melhor, melhor. Sabe o que eu lembrei desse negócio de futuro? É daquele filme A Guerra do Amanhã. Já assistiu? Sim. Na Amazon? Sim. É bom esse filme, hein? Eles voltam do tempo pra pegar soldados pra levar lá pra e pra pra frente. poder matar aqueles bichos também. Que a nave caiu. Que não conseguiu e tal. Outra bom, de ficção que a gente vai adaptando a filosofia de vida. Pois é. Betão, Vai lá. se você fosse levado para uma ilha deserta com o direito de levar 3 coisas, apenas 3 coisas, A pergunta. o que você levaria? Aí é balinha essa pergunta. Um telefone Iridium com satélite. Pode levar essas coisas? Tem que saber uma bateria o que tem extra. na nossa vida. Eu vou ter que ficar lá ou eu real. posso chamar socorro pra sair da ilha deserta? Como é que vai ser essa pegada sua aí? Eu posso levar um telefone por satélite e sair de lá na hora. É verdade. Então, Mas tipo assim, ó, digamos que você seja eu vou ter que passar o resto da vida lá. Vou ser um vamos eremita lá. e vou ter Legal. que passar o resto da Pode vida ser. no local. Bom, eu vou ter que levar A gente alguma... fez a pergunta sem base nenhuma. Só escreveu. Eu vou ter que ficar na ilha, eu vou ter que levar algo que me ajude a sobreviver lá, né? Sim, Muito exato. provavelmente, né? Eu vou ter que ter algum tipo de equipamento que me permita sobreviver Provavelmente no lá vai ter local. coisas que vão te ajudar a sobreviver também. É, tipo assim, Sim. é uma ilha deserta que a gente diz que não tem nada, não tem outras pessoas, enfim, né? Mas tem árvores, tem Sim, eu vou frutos, poder sobreviver lá. comida, essas paradas. Macaquinho. Então eu vou ter que levar alguma maneira de fazer fogo. De novo, fogo que ajuda a gente bastante pra fazer as coisas. E acho que basicamente isso que a gente vai precisar, né? E de repente algum instrumento de corte, que pra eu não ter que afiar nenhuma pedra lá até transformar ela numa faca. Já sei, Beto. Um jet ski. Mas aí será que vai ter gasolina suficiente para chegar a algum lugar? 10 coisas. Não sei se dá. Combustível, jet ski. Não, um kit de primeiros socorros, uma pederneira para fazer fogo e alguma arma afiada para eu poder usar. Legal, A lança, legal. Já que é para sobreviver lá, vai ter que ser coisas para sobreviver. 3 coisas pra você levar. Um avião, Pra eu ir embora da ilha. Um submarino e um jet ski, por precaução. Tem um filme famoso do Tom Hanks que ele fica perdido na ilha, né? Não sei se vocês já chegaram a assistir esse filme ou não. É o... E o náufrago. Náufrago, já. Ele fica perdido na ilha um tempão. E ele era do correio, o avião Sim. do correio que cai, e tem um monte de pacotes que ele não abre os pacotes. Que depois ele até entrega alguns pacotes pro remetente e tal, pra pessoa que tá lá recebendo. Ele termina depois de sair da ilha. Depois criaram um videozinho tirando sarro disso. Que quando ele vai entregar o pacote pra pessoa, a pessoa abre na frente dele. E era um telefone por satélite com uma bateria extra. Se ele tivesse aberto o pacote, todos os pacotes, ele teria telefonado por socorro. Seria eu esse aí. Eu na ilha. Teria seria telefonado por socorro. interessante. Bom, Próxima vamos lá. pergunta já fizemos, João. É verdade. Saiu fora de ordem, então, né? Na nossa Saiu. conversa. Vamos agora Acontece. para um universo meio diferenciado aí também do que a gente estava falando, mas voltando também para um outro assunto que a gente conversou também. Costuma acompanhar o universo de heróis no cinema e na literatura? Sim, né? Eu acho Bastante. que é uma Gosto pergunta bastante. Por gostar de óbvia. quadrinhos, tá? Os quadrinhos acabam fazendo a gente gostar depois dos filmes do seriado, porque você acaba acompanhando aquilo que acontece. Né? Você quer saber se aquele diretor ou se aquele roteirista fez coisa errada com o seu personagem preferido, né? É isso que você quer saber. Bom, DC ou Marvel já foi respondido. Tem algum motivo por trás? Você pega como referência quadrinhos? Quadrinhos, com certeza quadrinhos. As histórias da DC são muito mais intensas, muito mais elaboradas do que eram. Profundas, né? A proposta da Marvel foi fazer personagens mais comuns, mais do dia a dia. A DC já fez uns personagens mais icônicos, mais... A DC criou a Liga da Justiça, por exemplo, com 7 personagens, para ser uma espécie de Monte Olimpo, onde os deuses estavam. E você acaba tendo lá seres que são o ápice da humanidade. O Superman é aquele cara super em tudo, inclusive Zeus, moralmente bom. que seria Zeus, o todo poder. Zeus não era bonzinho, tá? Não era moralmente bom. Zeus era um grande sacana, na verdade. Mas era o top Mas era o principal do panteão olímpico. Mas o Superman, ele seria o cara, o homem se transformando em toda a possibilidade cósmica dele. E aí você tem o Batman, que é o ápice da humanidade. Ele é o cara inteligente, que treinou, que pensa rápido, que é o estrategista, que foi até onde o ser humano consegue chegar. Então a gente tem 2 paralelos ali, do super-homem e do homem no seu ápice. E são 2 personagens
bastante intenso, com histórias muito boas. E a Mulher Maravilha que complementa pra mostrar o papel da mulher guerreira, né? Da mulher que não é pra ficar até acima dos outros dois. Porque em quadrinho mostra muito isso, que de briga ela ganha dos dois, em qualquer momento ela ganha dos dois. A gente tem isso também da Capitã Marvel hoje em Capitã dia. Marvel tentaram fazer isso, fizeram muito isso com a Capitã Marvel, colocar ela num papel mais relevante, né? Do que tinha. Como uma super-heroína mais forte do que os que a gente já conhecia. Sempre é a cara da Marvel. Sim. Mas pra mim, né? A Capitã Marvel, na verdade, ela era uma personagem mais um pouco secundária. Aí quando tem uma saga chamada Dinastia M, que a Feiticeira Escarlate, ela acaba com os mutantes. Tem uma nova realidade, né? Um universo alternativo, onde ela é a principal heroína do planeta. E aí gostaram tanto daquela fase, quando voltam pro normal... agora no último filme. Mostrou um pouco. Quando volta pro universo normal dos quadrinhos, ela volta com esse monte de fãs que ela ganhou, e aí a editora fala, vamos seguir nessa linha, ela vai continuar sendo a boa do grupo aí. Entendi. Olha, Beto, se você me permite, se vocês também me permitem, eu queria fazer uma pergunta pro Beto, que foi feita pra nós. Não permito. No último episódio que foi gravado. Não deixo. Tá bom então, tudo bem. Então tá. Vamos pra próxima então. Vai logo, Frisco. Beto, por que o Batman não mata? Depende da história, né? Ele não mata, porque em algumas histórias ele deixa morrer. Sim. Que é a mesma coisa que matar, né? Você deixou morrer. No próprio filme do Batman, que tem o Christian Bale, ele deixa, acho que no terceiro filme, ele deixa o Ra's al Ghul cair, no primeiro filme, ele deixa o Ra's al Ghul cair no metrô, ele não salva, mas ele também não mata. Então o personagem morre pela inação dele. Isso no filme. Mas no quadrinho, o Batman, o Superman, o Capitão América, eles nasceram numa época, que foi ali depois da Segunda Guerra Mundial, onde o herói, ele tem que ser o herói, ele tem que ser a pessoa boa. Então a moral dele tem que ser uma moral perfeita. Então é um cara que não vai matar, porque você vai matar, mesmo que seja o seu inimigo, você não pode matá-lo. Você tem que trazer a justiça. Então você tem que prendê-lo, deixar ele ser punido por aquilo que ele fez e não simplesmente matar. Essa ideia do matar surgiu depois com os anti-heróis ali pela década de 90, o Justiceiro, né, o Punisher, o Wolverine, que são os heróis que vão lá e matam, já resolvem tudo na matança, que são os anti-heróis. Tá? Deadpool, o motoqueiro, né, que tem o olhar de punição, né, o olhar de penitência do motoqueiro inclusive fantasma. acabam parecendo mais fortes pelo por causa fato disso, disso, sim, né? mas isso também é um retrato da nossa sociedade, né? Você tem heróis mais morais e heróis menos morais conforme vai avançando a sociedade. E a ideia do não matar é uma ideia muito presente ainda nos quadrinhos, tanto do Batman quanto do Superman. Eles não tentam evitar ao máximo o matar. Por isso que o filme do Superman, quando voltou, né, para esses novos filmes do... Como é que chama o ator que faz? O Cavill. Ele matou lá o General Zod. E isso foi uma crítica enorme entre os fãs. Não era pra ter matado, Superman era pra ter prendido o cara. Você é o cara super bom. Então não é pra você matar. Não é o Homelander. Aí você vira o Capitão Pátria, vira o Homelander. Que também é uma crítica a isso, né? É uma crítica a isso. O Homelander, o The Boys é uma crítica, é o Garth Ennis, né, que escreve o The Boys. Se eu não me engano é o Garth Ennis. Ele tem, os quadrinhos dele são excelentes, exatamente por causa dessa crítica. Eu tô assistindo agora a série, né? Já comecei a terceira e eu tô pensando em comprar uns quadrinhos. Que é muito engraçado de ler. É sanguinolento pra caramba, mas é muito engraçado de ler. A série ela é baseada nos quadrinhos. Sim. Mas essa história realmente... Já mudou bastante coisa. É, porque é algo que eu imaginei. De novo, é a mídia, né? Você tá falando com uma mídia, então, você não pode falar do mesmo jeito que a outra. Sobre a Marvel, porque se você parar pra pensar, muito do que é produzido por eles é mais pela mídia, pelo marketing, né? Pra entregar um negócio que as pessoas querem assistir do que pra realmente fazer uma história legal, enfim. Eu tenho que entregar a lancheira do Wolverine, mas Wolverine nunca teria uma lancheira. Exato, exatamente. Então isso acaba acontecendo. Começou o bingo. Começou o bingo. 54! Espero que não dê pra escutar. Não, lógico que vai dar, mas tudo bem, não ignorem, tá, galera? Fica o fundo aqui. Nossa, que merda. Se alguém ouvir. É foda. Relaxa. Quais ou qual, seus ou seu, filmes ou filme preferidos ou preferido? Alguns. tá tudo com os olhinhos aí. Porque não é... Eu acho meio estúpido eu te pedir um filme. Porque não tem um filme, né, que a gente gosta bastante. Era só você falar sem ser no plural e aí colocar um S no final. Qual ou quais seus filmes favoritos? Poderia recomendar algum? Legal. Bom, O Senhor dos Anéis tá
A saga lá do Peter Jackson, a trilogia tá aqui, é fabulosa. Saga preferida, o, eu coloquei. O Senhor dos Anéis é fantástico. Uhum. O cara que escreve, que é o Tolkien, ele também veio do período de guerra, lutou na guerra. Ele é linguista, então ele escreve línguas, tanto que ele cria o idioma élfico, cria o idioma anão lá nos livros dele, porque ele estudava, era um professor de línguas. E ele cria idiomas no livro. E um livro fabuloso, assim. A leitura é excelente e os filmes são fabulosos também. Sim. Então ele conseguiu retratar muito fielmente aquilo que os livros retratavam. Vai sair, agora acho que no final do ano tem um seriado, chama Anéis do Poder, que vai se basear na Terra-média, que é Legal. no passado do filme. Muita gente quer, né, mais desse conteúdo, desse universo. Porque é muito bom. E se eu não estiver enganado, já tem 5 temporadas estabelecidas já. Nossa. Não saiu nem a primeira, Nossa, eles já organizaram 5 temporadas. Tal o grau de sucesso que eles acreditam que vai fazer o filme. Ou o seriado, baseado nisso, O Senhor dos Anéis. Então, O Senhor dos Anéis, Star Trek, né, que também é uma saga, tem vários filmes do Star Trek. Star Wars, um pouco menos que o Star Trek, eu sou mais Star Trekker do que Star Wars. Apesar de gostar de um monte de conceitos. Até o quarto. Não perdeu tanta coisa, fica tranquilo. Você assistiu o começo dessa nova série aí? Dos novos filmes? Sim, eu acabo assistindo todos. E Eu não querendo, eu acabo e assistindo do todos. Obi-Wan, que recém lançou aí. Não assisti. Não? Alguns seriados eu deixei pra não... Gente, algumas coisas a gente não pode assistir pra Séries não da Marvel estragar a também imagem você- que você tem do personagem. Séries da Marvel também você não assistiu? Assisti quase todas, quase todas. Cavaleiro da Lua Quase assistiu? todas. Assisti também, Cavaleiro Curtiu? da Lua. Legal. Mais denso, né? Na minha opinião, Psicologicamente é a melhor, denso. até agora. Eu gostei do WandaVision. Eu gostei É bem muito. legal, é bem legal. Bem maluquinho lá, a ideia eu gostei curti bastante. Loki. Eu gosto É. do fato de passar em diferentes épocas. Sim, eu acho achei isso muito interessante. divertida essa ideia. A maneira como eles retrataram as épocas foi muito legal. Sim. Matrix, que é um filme do primeiro Matrix, ele começa acho que lá em 2000 e é um filme revolucionário. E aí depois, como todo filme que faz muita bilheteria, eles inventam de fazer outros filmes, eles acabam estragando depois, Só pra tá? vender mais. E eles acabam estragando. Tem filmes que nasceram pra ser únicos. Então Sim. esse e tem um filme que eu gosto muito, que é mais antigo ainda, chama Highlander, que é um filme com um cara chamado Christopher Lambert, que conta a história de um imortal que eles combatem através dos séculos. Eles se encontram os imortais e quando eles se combatem com espadas, quando você tem que vencer outro imortal decepando a cabeça dele, e você ganha a energia dele, ganha conhecimentos que ele tem. E ao longo dos séculos eles vão vivendo e se combatendo até sobrar um só. Legal. É um filme muito legal. O filme original não lembro, é 80 e alguma coisa, eu acho que o filme é 90 e alguma coisa. Estão tentando refazer, tentando fazer um reboot desse filme, porque a história é muito boa, muito legal. O que você achou de Teve Eternos? até seriado e tal. Eu gostei. Muita gente não gostou. Eu também. gostei de Eternos. Eu gostei. O que você... Felipão, o que É um dos filmes que eu mais gostou? gostei da Marvel, na verdade, do Eternos. Eu gostei do ritmo. É que tem pessoas que gostam de filme muito agitado. É Marvel, tem que ter agitação, tem que Igual ter falando piadinha. do o novo tempo todo. Batman, você Não, assistiu? é. Chegou a assistir? Eu sou sincero. Não né? terminei de assistir. Eu comecei e não terminei, Mas tá parado. dizem lá. muito que é lento, mas é porque é um É Batman um mais filme detetive. de detetive. Exatamente. É um filme de detetive, não é um Isso filme que de eu ação. gostei. Eu gosto de filmes mais parados, Sim, mais sim. lentos, que dá história. Você tem que pensar na história, né? Exato, eu acho interessante. Eu brinco, João, que é o filme de descansar o cérebro. Aham. O filme de descansar o cérebro é o filme de ação. Então você coloca lá um filme de ação que vai ter tiroteio, porrada, bomba, o cara é fodão, bate em todo mundo. Você não pensa muito no que tá acontecendo. E vai embora. Os Velozes e Furiosos. Você não pensa muito no que tá acontecendo. O The Rock brigando com o Vin Diesel e o Statham chega lá e bate em todo mundo e vai. Você não pensa muito. Agora, quando você pega o filme pra pensar, aí ele tem que ser um pouco mais lento, Sim. porque você tem que entender a Você, história. você pega as referências. Exato, aí Eu fica acho bem que legal. são filmes que pessoas que acompanharam mais o quadrinho, essa história por trás, Curtem muito curtem mais, mais. curtem muito mais. Exato. Tem filme pra pensar e tem filme pra não pensar. Então você Exato. escolhe qual que você vai assistir. Os dois acabam sendo bons. O Matheus falou que não gostou de Eternos. Você assistiu ou não? Metade, pra você ter uma ideia. Eu não quis ir pra... Não, mas... É um pequeno indicativo que você não gostou, Matheus. Mas, por exemplo, eu sou sincero quando eu não gosto do filme mesmo, entendeu? Por exemplo, o Batman eu gostei, entendeu? O Ele filme se da Viúva corre um Negra. pouco pra falar do filme do o filme da Viúva Negra eu não curti muito. Eu achei o vilão meio fraco, entendeu? Eu achei meio que faltou... Acho que fizeram na época errada o filme dela, né? Tinha que então. ter feito antes o Sim, filme. acho que devia ter feito Aqui, bem é. antes. Tinha que ter feito antes. Mas, ó, os Eternos, por exemplo, eu gostei do elenco. Os elencos foi bem Eu também, eu desenvolvido. achei muito legal. A Por interação ser entre muito- eles, a história em si, eu gostei. São atores que não são tão conhecidos por tais Alguns têm. funções. Alguns né? têm. Cargos. Mas, por exemplo, teve muito personagem. E aí, eu achei que ia ser muito aquela coisa corrida. Não foi, Mas não foi, não foi. entendeu? Foi Eu bem gostei envolvido.
Eu gostei dos trajes, da história. Achei legal. Eu não gostei, não vi metade. Aí eu falei, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Perdi meu tempo. Acontece. Aí Você ia falar alguma coisa, Beto? Não, ia complementar só você falando dos Eternos, é que a mídia aí teve esse indicativo de que muita gente não gostou, e eles pararam de aparecer nos outros filmes. Né? E no final do filme, pode contar porque você não vai assistir mesmo, Pode. tem um celestial no meio do oceano em mármore lá, que ficou no oceano. Sim. Então provavelmente vai ter turismo pra aquele lugar lá, né? Vai ter um monte de coisa. E não citou em nenhum filme até agora. Só na Miss Marvel que agora fizeram uma citação aos Eternos. Miss Marvel eu parei no segundo episódio, né? O duro de seriado que é toda semana é que é legal sair todos pra Sim, você porque assistir você uma assiste vez. tudo de uma vez. Fica mais fácil. Eu geralmente espero pra Eu lançar todos. Eu também pra acabo depois assistir. esperando pra assistir. Um ou outro que eu acabo assistindo. que dá Comigo tempo. depende, né? Se eu for um personagem que eu gosto. Você muito, quer realmente ver. Que nem Miss Marvel não tava muito hypado, mas a série é daorinha até. Qual a sua série favorita? Ou quais, né? Então, tem esses Sliders que eu falei, que é fantástico, que eu gostei bastante. Fala muito de ficção científica. Tem Star Trek, a gente falou dele também. Todos os Star Trek, acho que eu assisti quase todos. Não assisti todos, mas quase todos das séries. Tem muitas séries diferentes. Tem as séries de super-heróis que estão saindo, tem umas muito legais. A gente acaba gostando bastante. Como eu falei do WandaVision, né? O Loki é legal também de assistir. E algumas séries assim, que saem bem curtinhas. Aquele Robôs, Amor, Robôs e Love, Robots. É muito legal, porque são vídeos curtinhos de 20 minutos, 15 minutos, com histórias muito bem montadas. O Black Mirror tem alguns episódios muito bons. Mas o Black Mirror ele é baseado numa série da década de 50, 60, que chama Além da Imaginação, aqui no Brasil, né? Além da Imaginação. Que são exatamente histórias assim. E se algo extraordinário acontecesse? E se o seu universo viesse pra cá? E se a nossa tecnologia chegasse a tal ponto? E essa série antiga, até em preto e branco, você encontra os episódios em preto e branco. Legal. São muito legais. Você chegou a assistir Mandalorian? Gostou? Assisti. Mandalorian é bom. Mandalorian é legal. Porque, se eu não me engano, o diretor é o John Favreau lá, né? Isso, John Favreau. E que é o cara que fez a Marvel nascer, né? E ele dirigiu o primeiro Homem de Ferro, o John Favreau. Ele é aquele que gosta da Tia May. O Rap. Ele é o Rap, né? É aquele cara lá. Ele é o diretor. Ele dirigiu o primeiro Homem de Ferro. E aí foi ele que deu o pontapé inicial na Marvel. É um cara, eu acho que ele é muito bom. E foi. Ele agora tá trazendo esse universo de Star Wars que foi criticado agora nesses últimos filmes. Porque foi mesmo, com razão foi criticado. E agora ele tá tentando restaurar, né, toda a ideia. Eu acho que é um filme, tipo, esses filmes novos do Star Wars são feitos mais pra galera nova, que não gosta de assistir filme antigo. Pra tentar criar eu acho que é fanservice, só pra vender mais produtos de Star Wars. Alguns diretores têm falado, alguns diretores mais famosos e tal, mais antigos, têm falado que hoje em dia as pessoas estão com muita preguiça de assistir filme. Sim. Não querem pensar muito, né? Como a gente falou agora há pouco de filme de não pensar e filme de pensar. A maioria dos filmes que eles fazem é mais porrada e vambora. E o filme de pensar tem filmes muito bons, né? Sim. Você se que envolve a maioria com a deles são antigos. Sim. Por isso. Porque tem o roteiro, né? Você tendo o roteiro. Eu assisti Interestelar esses dias, Beto. O roteiro é muito maluco também, né? O Farol, fala de viagem do tempo. É tudo filme de, tipo, mano, você ativa o cérebro muito vezes. E poderia recomendar alguma? Série? Recente, que a gente é Star Trek. Cita qualquer Star Trek que vai funcionar. O Big Bang Theory, que a gente falou agora pra dar risada. Pra dar risada. Teria isso pra rir bastante. O Big Bang Theory pra rir. Que acabou, né? O personagem principal lá não aguentava mais fazer, ele desistiu. Mas é muito Ele resolveu parar de fazer porque não aguentava mais. Você chegou a assistir o do Sheldon, do Mini Sheldon? Eu assisti alguns episódios já do Young Sheldon, mas assisti também é engraçado. The Walking Dead, você curte? Eu li os quadrinhos, né, Felipe? Aí eu não assisti o seriado porque eu não queria estragar. Então eu li os quadrinhos. É que eu não sei como que é os quadrinhos, mas... Tem, o Daryl, por exemplo, não existe nos quadrinhos. O Daryl? Não existe nos quadrinhos, não. Foi personagem criado pro seriado. Ah. Aí outro dia eu perguntei pra alguém que tava assistindo lá, o Rick já perdeu a mão, já perdeu o braço, né? Aí, como assim? Eu falei, não, esquece que eu perguntei. Esquece que eu perguntei. Porque ele perde o braço e o governador dá pra filhinha dele comer o braço lá do Rick. E no a série não aparece isso, né? Eu sei que ele perde a mão, mas eu não... Então não tem coisa que você não quer estragar e você não assiste. Agora, Beto, indo pra uma área que eu gosto, os meninos não tanto. Qual o seu livro ou quais os seus livros favoritos? Senhor dos Anéis, como eu falei. O filme é excelente, mas o livro também. Senhor dos Anéis, todo livro, ele é gigantesco. E é uma das experiências mais interessantes que eu tive com leitura.
Eu tava lendo O Senhor dos Anéis, uma determinada passagem do livro, onde tava vendo uma batalha. E aí o narrador, né, o Tolkien, começa a narrar a batalha, os cavaleiros se aproximando, o barulho dos cascos, o barulho do metal batendo nos escudos, e ele começa a narrar. E a leitura de madrugada, lendo de madrugada, a leitura estava tão intensa que no momento eu acreditei que eu estava ouvindo os cavalos. Você começa você viajou na história. Eu larguei o livro, levantei e falei, não, peraí, eu olhei pro lado, peraí, onde é que eu tô? Aí eu lembro que eu saí, legal, eu fui beber água, eu parei, aí eu voltei, peguei o livro de novo e continuei lendo. Eu tava tão envolvido na história que ela tava vindo pra fora do livro. Isso vai muito também do autor, né? Sim, o autor é tão bom que ele consegue te levar pra lá. Eu sinto isso às vezes com o Harry Potter, que eu tô lendo agora. Eu nunca cheguei a ler todos os livros, então eu comecei agora, comprei o box recentemente e agora eu tô lendo. E tem momentos que você tá dentro da história. Você tá 100% dentro. E ainda tendo assistido os filmes, acho que fica mais claro isso na cabeça. Um pouco mais, aí você vai colocando mais detalhes. Exatamente. E se o autor é bom, ele consegue fazer isso com você, consegue te jogar ali dentro do livro. E livros de ficção científica, eu sempre fui fascinado. Tem uma coleção antiga que chama Coleção Isaac Asimov, que foi um escritor de ficção. E a coleção é sobre contos que ganharam prêmios. O prêmio Hugo, o prêmio Nebula, que são prêmios americanos. O famoso dele é aquele Eu, Robô, não é? Eu, Robô, eu acho que é o mais famoso dele. Que fala sobre o futuro que a gente está começando agora, né? Eu acho que agora, no final do ano, o Elon Musk deve trazer pela Tesla um robô humanoide já. Bem parecido com aquele jogo que eu falei, do Detroit. Sim, bem parecido. Bem verdade, a aparência do robô é isso mesmo. Ele vai trazer. A gente está caminhando para isso também, com muito legal por isso, com muito problema ainda, que a tecnologia não se desenvolveu o suficiente, mas vai chegar nesse momento. Então, o livro de ficção é muito bom, essas coleções todas, qualquer um de viagem no tempo. O H.G. Wells tem livros bons sobre viagem no tempo. Já ouviu falar sobre uma história chamada, acho que é... Peraí, preciso lembrar. É Jonathan Strange e Mr. Norrell, uma parada assim. Não. É sobre Mágicos, assim, é um negócio meio Harry Potter, assim, sabe? Os caras faziam magia e aí acabou esses caras morreram. E agora eles vivem num momento que tá acontecendo a Guerra Napoleônica. Então acho que, se não me engano, é na França. Não, na Inglaterra, desculpa. Entre a França na Inglaterra que se passa essa história. E um cara vai lá e ele se entrega pra mídia falando que ele sabe fazer magia. E aí esse cara, Jonathan Strange, ele veio e fala, eu também sei. Porque ele já sabia. Mas como é um negócio que parece que é mais uma lenda no momento do que qualquer outra coisa, ele não fala, ele não explana pras pessoas. E aí, vendo esse outro cara falar, ele fala assim, nossa, eu também vou falar. E aí começa, eles se ajudam, né? Eles se conhecem. E eles, acho que interferem um pouco nesse período de Guerra Napoleônica. Parece ser interessante. Legal. O contexto histórico. Tem um tema para isso, é fantasia histórica, eu acho que chama. Que eles pegam momentos históricos e criam uma fantasia naquele ponto. Né? Como seria se tal coisa acontecesse naquele momento. São bem legais. Legal. E assim, na adolescência eu li muito Agatha Christie, que eram os livros de detetive. Todos os do Sherlock Holmes, que tem não só os do Conan Doyle, que foi o cara que criou Sherlock Holmes, mas de outros autores que foram podendo escrever sobre ele. Porque acho que agora, acho que 20 anos, conforme o tempo passa, livros antigos passam a ser de domínio público. Então todo mundo pode escrever sobre 1984, aquilo. recentemente. Passou a ser domínio público. Agora tem 500 edições diferentes. Sim, passou a ser de domínio público. E o Sherlock Holmes, quando virou, muitos autores começaram a escrever sobre ele. E histórias muito boas, né? Porque quando algumas pessoas escrevem, sendo apaixonados pela personagem. E aí escreve bem. Porque querem manter fiel aquilo que acontece, né? Muitos que são escritores até por incentivo desses livros, vão lá e aí finalmente vão... E aí, aproveitando o livro e seriado, complementando, já que o Sherlock Holmes surgiu aqui na lembrança, o Elementary, nossa, que é um seriado muito bom, excelente. Muito bom. E o Sherlock, né? Que é Gutenberg. Sherlock é muito bom também. Esse Elementary, ele é do Sherlock Holmes na atualidade, Nova York, né? Ele viveria hoje em dia em Nova York. Muito bom. E o Watson é a Lucy Liu, né? Que é uma médica... Muito legal. Amiga dele. Eu gosto bastante de distopias, sabe? Sim. Laranja Mecânica. Sim. São legais porque tentam mostrar um mundo ruim, né? O que deu de errado no nosso mundo pra virar uma distopia. Exato. Que é ao contrário da utopia, né? Totalmente contrário. São legais, sim, porque tentam dar um parâmetro pra gente do que é certo e do que é errado. E aí a gente tenta seguir o caminho do meio, né? Muitos livros, por exemplo, já vi algumas análises dizendo que 1984 é um livro
obrigatório, né? Sim, Que todos deviam ler pra sim. ter um segmento, pra saber o que não fazer. Eu acho que em algumas faculdades de filosofia e sociologia os professores colocam lá pra ler esse Quando o livro, Vini deu pra aula pra discutir gente, ele sobre passou esse filme pra pediu gente. Sim. É uma necessidade, ainda Exato. mais agora, né? Que tá muito parecido com o que a gente vê. Qualquer a gente lê no momento livro. aí. Aham. A gente lê coisas assim. E você tem algum Distopias são então um legais. gênero literário, você diria que... Ficção científica. E autor? O Tolkien. O Tolkien. Não, o Tolkien seria fantasia medieval, né? Aham. Mas realismo fantástico é um tema que a gente tem também. Tem alguns brasileiros que escrevem sobre isso. Realismo fantástico é quando uma coisa é real, mas tem um elementozinho de fantasioso dentro dele. O Felipe come sua barrinha de cereal e de repente a barrinha de cereal é mágica. Aí ele ganha superpoderes naquele momento. Que há de fantástico naquilo. Aconteceu. Mas... Dentro do realismo fantástico também é legal. Mas acho que o Tolkien, o Conan Doyle do Sherlock Holmes, Agatha Christie de espionagem. Eu gosto do Lovecraft. De detetive. Lovecraft é legal também. É que tem tanto, né? Que não tem como. O Lovecraft é legal. O túmulo do Lovecraft até hoje, ele é cultuado. Os caras vão lá pra deixar objetos no túmulo dele lá nos Estados Unidos, do Lovecraft. Interessante. E tem contos dele fantásticos. O Farol é baseado, antigos, não né? é? No... Não sei. Mas tem muitos jogos baseados livro no do Lovecraft. Inclusive RPG, né? Sim. Ele Principalmente cria RPG, os assim. antigos lá, que são os seres, o Magote, o Aqueles Cthulhu. monstros na água, assim, os povos Sim. gigantes. O umas chamado coisas assim. Cthulhu. É muito legal. Esse aí é legal. Que é uma palavra que ninguém consegue pronunciar, né? Porque ele também falava que não tinha como pronunciar Cthulhu, Cthulhu, e vai. Cada um pronuncia de um jeito. Bem legal. E você poderia recomendar algum livro pra quem não lê e outro pra quem já lê? Um que, no caso, abre a porta da Abre leitura. portas Exato. para a leitura. E outro que, tipo, tá. Então, se lê você com for concentração. jovem, se você pegar Harry Potter, é uma boa leitura de inicial, ou qualquer livro do Pedro Bandeira, que eu acho que a molecada mais novinha até lê. Vocês já devem ter lido algum do Pedro Bandeira ao longo da escola aí. Talvez. Ele cria muitas historinhas sobre adolescentes ou crianças dentro da história. Então você se vê muito dentro desses livros. Então é um cara muito legal para ler. Legal. Tá? Para começar, leituras mais simples, que depois vão expandindo. E se você não gosta de ler, começa por quadrinho. Então, lê sagas de quadrinho para pegar o gosto pela leitura. Porque depois você vai vê a ler. imagem. O Neil Gaiman é um dos mais fabulosos Sim. escritores de quadrinho que existem. E escritor de livros também. Se você ler os quadrinhos do Neil Gaiman, e vai sair agora até o final do ano o Sandman, né? Que é Netflix. fabuloso. É. Também recomendo qualquer um a fazer a leitura. O Sandman, você lê as histórias do Sandman, você vê filosofia, você vê antropologia, você vê história, porque ele vai pegando uma série de leituras que ele já fez durante a vida e vai jogando no quadrinho. E o Watchmen você também vê um pouco disso, né? Sim, vê o Watchmen Política. também. Sim, o Miller, né? É o... O Alan não, Moore, é o Alan Moore. O Alan Moore, quando ele escreve lá, ele também coloca muito isso dentro do quadrinho. Esses caras são uns bons roteiristas. Porque ele pega tudo aquilo que ele entendeu, que ele aprendeu e vai jogando ali dentro. E são caras sábios, né? São caras sábios, acabam sendo caras muito sábios. O Alan Moore tem um quadrinho dele, ele criou o Hellblazer também, né? O John Constantine. Acho que é. O John Constantine. Então, vocês já viram o John Constantine em algum lugar e tal? Que gosta de quadrinho mais. E tem até uma lenda entre os escritores ingleses lá de quadrinhos do John Constantine, porque ele criou baseado no Sting. E já teve filme, apareceu em seriado, tem um seriado da DC lá dos... da lendas, né? Das lendas. Não sei se você já chegou a assistir. Não é Lucifer, né? Não é o do Lucifer. Esse John Constantine, ele é um personagem muito bom também é o que eu recomendo, o Hellblazer. Só que são leituras mais pesadas, então tem que tomar esse cuidado. Mas começa por quadrinhos, se você não gosta de ler, e depois você vai indo para os livros. Porque você olha no Sandman, que está falando sobre filosofia, você vai querer saber de onde saiu aquele conceito, aquela ideia. E aí você vai procurar de onde saiu. E às vezes pesquisando na internet, você se interessa por ler outras coisas. Sim, exato. Não adianta ser forçado a ler, Não. a menos aqueles que vocês já leem Na escola. e leem. Na escola tem que ler, porque tem faz que fazer. parte do vestibular. Sim. Mas você lê ali, tampando o nariz e lê. Mas pra começar a gostar de ler, começa por aquilo que você gosta de ler. E aí você vai pegando jeito Exato. pra ler outras coisas depois. Eu tô começando agora a ler... Eu quero começar a ler alguns livros mais de pensar, sabe? Que muda a vida, sabe? Muda Que bastante, muda seu bastante. pensamento na sociedade, enfim. Aham. E eu tô buscando algumas coisas Tem assim. se eu não me engano, no Canadá, João, eles fazem uma coisa que chama biblioterapia. A pessoa vai até o psicólogo, o psiquiatra, eles fizeram lá curso pra isso. E ele te recomenda. E aí ele te recomenda livros. Legal. Ele fala, você tá passando por tal problema na sua vida, eu vou te recomendar esses 2 livros aqui.
E esse é biblioterapia. Eu achei muito legal a Muito ideia. massa, muito massa. Porque realmente o livro muda a tua visão do mundo. Sim. A leitura muda aquilo que você está enxergando. Qualquer coisa que você leia vai acabar mudando você. Sim, Então essa é uma terapia que devia ter para todo mundo. Assim, eu também acho que seria biblioterapia. super interessante. João, pra você começar a ler, você precisa abrir seus livros, né? Tem livros fechados? Ah, Eu te todos. entendo. Tem uns lá que ficam Todos. até o momento das férias que eu consigo pegar e abrir. Aham. Aconteceu já O comigo Johnny isso só também. compra. Ele Não, não compra ah, outra é história. legal. Já aconteceu comigo isso também, João. Fica tranquilo. Não é incomum, não. Tô pegando aí agora uns poucos pra... É só acabar a energia elétrica do planeta que a gente Isso é consegue verdade. ler tudo que a Nossa, gente precisa velho. ler. Tem momentos Só precisa aí que você disso, fica João. bravo, né? É, Acabou a internet, a internet não tá Aí funcionando. você vai ler. É um Você jeito, vai ler. né? É, só precisa Só disso. Eu que li online. Aí, Não, aí ferrou. Esse não vai conseguir ler mais. E Beto, última pergunta aqui pra fechar, pra gente terminar aqui, finalizar. Você costuma ouvir música? Se sim, qual o seu estilo preferido? Eu ouço música. Certo. Eu sou péssimo em música. Não tenho ritmo pra nada. Nem pra cantar, nem pra tudo. Tentei tocar violão 2 vezes, não vai. Minha coordenação motora não funciona pra dedilhar o violão ao mesmo tempo que eu tô tentando prender as cordas. Não vai. Gosto bastante. Mais de rock, MPB, às vezes algumas músicas clássicas, algumas coisas pra esse lado, que eu gosto bastante. E escuto algumas coisas do dia a dia, né? Que você convive com tanta pessoa que você ouve um monte de coisa. Música também é muito pessoal. Sim. E a música também faz parte do momento cultural que a gente está vivendo. O rock nasceu das músicas negras americanas do interior, que tinha lá o blues, do jazz, foi se transformar no rock, porque eram guetos onde as pessoas não podiam mostrar sua cultura, então eles foram inventando culturas alternativas. O funk nasceu das favelas, que também não podia se mostrar sua cultura, e aí foi expandindo e tentando tomar lugar. Se a gente voltar aí algumas décadas, a bossa nova era vista como algo ruim. Ah, é ruim, bossa nova. Hoje é um clássico que toca no mundo todo. Sim. Então as músicas vão evoluindo, assim como todas as coisas. Não dá pra julgar gosto musical, mas dá pra você pensar no seu gosto musical e falar, não, aquilo eu não ouviria. Então acho que eu não vou ficar aqui porque aquilo eu não ouviria. Pô, Beto, você tem o maior cara que escuta um funkzão. Claro. Nada sendo muito Total, específico, né? total. Mas algumas pessoas têm se destacado muito e conseguido algumas coisas positivas dentro desse universo do funk, bem legal, assim. Eu acho de interessante. público. O que chegaram a conquistar. E tem uma coisa científica, João, que diz que o nosso ouvido, ele vai... Tem uma partinha do ouvido que ele vai calcificando até uma determinada idade. Ali pelos 30 anos, 30 e poucos anos, ele endurece totalmente e aí a frequência sonora que você ouve começa a ficar limitada. Tanto que tem até uma brincadeira na internet de sons agudos e graves que você coloca... De acordo com a frequência. Você ouve, você é jovem, não você escutou. ouve... Tá vendo? Seu pai não escutou. É isso mesmo. E aí o jovem ouve e o mais velho não. Teve até um italiano que ele colocou isso na frente da loja dele, que estava cheio de jovens, e ele colocava o som lá, porque os clientes dele mais velho não ouviam, e os jovens ouviam e saíam de lá. Pra não ficarem na frente da loja dele. E essa frequência muda. Então o seu gosto musical também costuma ir até ali. Então você ouve muita coisa até essa idade. O que vem depois, você tem certa dificuldade pra gostar. Porque muda a frequência, muda o tom. Você que entende música, Sim. você sabe que tem uma relação com isso. Legal. Eu vi. Olha lá. Eu vi há um tempo atrás um negócio falando sobre o rock, né? Que as primeiras distorções, enfim, esse estilo que a gente conhece hoje em dia, mais pesadão assim, veio de problemas no amplificador. Que legal. Que os problemas começaram a fazer essa distorção, e aí teve muitos que acharam tão da hora que eles mandavam pra um cara pra ele quebrar o amplificador e você fazer a sair esse mesma som. coisa. Muito legal, Legal, né? muito legal. Eu acho muito interessante. Você transforma um revés, né, um azar, em alguma coisa boa. Exato. Ele consegue criar algo a partir dali. Sim. Aí é criatividade, né? É você Exatamente. pegar algo, um limão e transformar numa limonada, né? Ou Exato. transformar num mousse de limão. Não só pra música, né? Pra qualquer... Pra qualquer outra Assunto. coisa, né? O cara brisandaço. eu tava escutando, tava prestando atenção. Bom, vocês têm mais tava alguma pensando. pergunta aí pra fazer? Não, acho que não. Eu queria perguntar se o Beto gostou de participar desse podcast. Claro que sim, Felipe. Muito legal, bom. então. O trabalho que vocês estão fazendo tá ficando muito legal. Muito obrigado. Esperamos que fique por mais tempo além Com certeza. da escola aqui depois. Até nós. Porque dá pra profissionalizar o que vocês estão fazendo, né? Tá ficando Você tá muito legal. acompanhando? Eu assisti o primeiro que vocês mostraram e um pedacinho do Chris depois. Um pedacinho do Chris. Legal. Fico contente. Aí eu vou Beto assistir está lá. anotando a gente. Vou olhar vocês. Gostei muito de participar.
como eu falei, espero que vocês continuem, tá? É, Era pra ter sido antes, mas não deu tempo, Exato. a gente Era tá pra ter terminando sido bem, agora. Não, mas sem problema. Mas a gente vai voltar A gente pras vai aulas se- engatilhado já. Legal. Logo, logo. A gente vai se ajustando, né? Uma parte 2, velho. Você É o participaria de uma parte 2? Ah, podemos pensar nisso, né, Matheus? A gente pode arrumar uns outros assuntos Pegar pra umas discutir. 4 horas pra Pra conversar. falar Ou bastante. a gente vem sem assunto. Ou a gente É. pode fazer algo que tá até na moda, que é a gente pode jogar uma partida de eu RPG, super jogaria. gravando, Viu, Beto? e a Antes gente de vai fazendo o finalizar, jogo. só pra... Você acompanhou algo do Selbit, do RPG dele? Você já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não acompanhei as Ele histórias. recentemente Mas é muito lançou bem bolado. muito legal. Muito bem bolado. É visto no mundo inteiro, sim, né? sim. Os caras É gringos muito ficam legal. malucos. Muito legal o que ele fez. Eu vi que agora ele vai lançar um livro, né? Que é o livro de regras Aham. do RPG dele, do universo, que é de Tá. coisas paranormais e tal. E quadrinhos agora, ele tá... É porque vai o cara postar. que fez os desenhos dele ficaram muito bons, os Muito. desenhos dos personagens. Eu vi, É bem, né? Eu vi no bem Twitter, eles aparecem, o eu estilo acompanho de lá. quadrinho e Sim. tal. E esses Ficou caras muito agora legal. vão fazer sobre a história que realmente aconteceu. Aham, aham. Porque como é algo incerto, né? Não dá pra fazer antes. Sim. Então, pegando já uma história que já aconteceu, que já finalizou... E essa é a parte legal, né? Porque Exato. você cria na hora as histórias. Essa é a parte E é legal. legal que ele conseguiu gravar isso, né? Fazer um... E sabe que a nossa vida é assim, né? Sim. A nossa vida vai sendo escrita conforme a gente tá fazendo ela. Então Todos não dá nós pra somos você ter jogadores, uma... né? Todos nós somos jogadores Exato. aqui. E a gente, cada atitude que a gente toma, a gente tá indo pra um lado diferente. Uhum. E tá criando a história lá na frente, que esperamos que tenha bons finais Exato. lá na frente, né? É. Nem todo final é. Então gostei bastante. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Boa pela sorte sua na presença. continuidade, usando o Star Trek de novo aqui, né, Matheus? Vida longa e próspera pra vocês Com três certeza. e pra todo mundo que tá na É tela. nóis. Vida longa e próspera É pra nóis. todos. E assim, Não, aí você já tá distorcendo o cumprimento já. Você vai ser capturado pelos vulcanos e vai ser levado lá por aqui, ó. por errar o cumprimento deles, Felipe. Bom, é isso. Muito obrigado, galera, que assistiu aí. Não esqueça de deixar um gostei. Tamo se junto, inscrever. hein, rapaziada. Nos acompanha, Bate a bate mesa. legal. E é isso. Obrigadão. Obrigado, Matheus e Beto. Eu que agradeço com Até o mais. convite aí. Matheus, foi um prazer te convidar nesse episódio. Não, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento pro Beto, certo? Porque a gente queria realmente muito gravar esse episódio. Faz Muito. muito Sim, tempo que a a gente gente Estamos conseguiu aqui. cumprir a vem missão. tentando e finalmente a gente Estamos aqui. conseguiu. E né? só pra avisar vocês, é o episódio com maior duração até o momento. 2 horas? 1h46. Olha só. Beleza. Estamos Olha que aí. ótimo. Mano, eu tô apertado desde a... Tá 10 minutos Boa, no segundo Felipe. vídeo. Olha isso, a garrafa tava inteira. Felipe. Valeu, rapaziada. Eita, derrubei o Eu bicho. derrubar o lixo mesmo. Até a próxima, hein? Falou, rapaz. Falou! Até o próximo episódio, pessoal. Vai sim. Fui. Fui! Vai.